dia. Bom dia. Quem está aqui presente. Bom dia também para quem está nos assistindo pela internet. E bom dia, boa noite e boa tarde para quem vai assistir no futuro. Então, antes de começar, eu queria falar um pouquinho que nós tivemos uma apresentação no dia 26, na quinta-feira passada. Ela vai ser disponibilizada na internet também, no YouTube da AB Casa, daqui a alguns dias. E depois, quem assistiu essa e gostar, pode assistir a outra também, porque há uma ligação. Eu vou estabelecer alguns links do que eu falei na outra, nessa palestra agora. Todo esse material da outra ou dessa que tiver aqui a apresentação, ela vai estar disponível para vocês, ou enviando um e-mail para a Becasa para enviar, ou depois eu coloco aqui meus dados também. Então esse material vai estar disponibilizado para vocês, mas eu sei que algumas pessoas gostam de anotar, aprendem melhor anotando, então fiquem à vontade. Se quiser fotografar também, pode fotografar. Então a forma que vocês se sentirem melhor para interagir com a palestra, com o conteúdo, comigo. Se tiver alguma pergunta também, vocês fiquem à vontade, pode interromper, né? Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Vendas é comportamento, vendas é relação, vendas é comunicação. Então é importante, né? E nós estamos falando hoje aqui sobre negociação, né? Então, no mínimo, eu tenho que negociar bem com vocês, né? Não posso chegar aqui impondo uma série de regras, né? A negociação, o diálogo também. Então vocês fiquem absolutamente à vontade. As perguntas são muito importantes, porque a pergunta vem de uma necessidade de saber ou de uma dúvida que vocês têm. O cliente tem muita dúvida também, o cliente pergunta muito durante as negociações. Então perguntar, comunicar é um exercício de negociação. Então, por favor, fique à vontade. O pessoal da internet também pode mandar as perguntas. Nós vamos ter um intervalo por volta de 10h30 também, de 15 minutos. Então, nesse intervalo, se vir alguma pergunta da internet, eu estou aqui para responder ou para a gente refletir sobre isso. Então, espero que vocês, em primeiro lugar, se divirtam hoje aqui, seja um momento agradável para todos nós, e também levem para casa aquilo que for mais aderente para vocês. Eu vou colocar aqui um pouco do que eu acredito, do que eu vejo, da minha experiência, mas nem sempre isso serve, encaixa exatamente no que cada um de nós pensamos, mas é uma forma da gente poder refletir. Tá ok? Eu não vou ficar cansando vocês aqui com o meu currículo, mas eu já falei da outra vez. Eu tenho 30 e poucos anos na área de venda, já trabalhei em fabricantes, distribuidores e vendedores, fui cliente. Trabalhei com internet, trabalhei com produto físico, trabalhei com serviço. Então, Deus me proporcionou aí uma experiência bem diversificada. Eu trabalhei em mais de 20 empresas durante a minha carreira. Então, eu sou um X, nós vamos falar sobre gerações, mas eu acho que tem um software de Y, né? Pelo menos eu tento acreditar nisso. Convivo com muita gente das novas gerações e nós temos um slide falando um pouco disso, das expectativas, como a gente deve encontrar um caminho para se relacionar bem com as outras gerações diferentes da nossa. A gente tem que buscar essa harmonia. A harmonia gera resultados, gera venda, gera relacionamento, né? Bom, uma coisa que eu acredito muito no meu trabalho é colaborar com a evolução das pessoas, e com isso a gente tem a evolução dos negócios. Não é a evolução dos negócios que faz as pessoas evoluírem. O curso mais vendido hoje em Harvard é o curso chama Felicidade. As pessoas querem ser felizes, as pessoas estão pagando uma fortuna para Harvard para ensinarem a ser felizes. Eu estava dizendo aqui sobre o Ikigai, não sei se todos ouviram antes. Você tem que fazer o que você gosta, o que você é bom, o que é bom para os outros, o bom para a humanidade, e ser remunerado por isso. Quando você conquista essas 4 coisas juntas, você está indo ao encontro da felicidade. Não é o sucesso que traz felicidade, a felicidade nos leva ao sucesso, né? Então, bom, já filosofei bastante por hoje, né? Agora vamos falar um pouco de negócios, né? Eu gosto muito dessa frase. É um ator americano, não é muito conhecido,
Mas ele disse o seguinte: comece desafiando suas próprias suposições. Suas suposições são suas janelas no mundo. Esfregue-as de vez em quando ou a luz não entrará. Tem alguns ditados, né, que dizem que a pessoa via tudo feio, né? Aí o dia que ela limpou a janela, ela viu tudo bonito. Então a gente tem crenças, a gente tem dogmas, a gente acredita em algumas coisas e nem sempre essas coisas são a verdade absoluta. Elas podem ter mudado, elas podem ser diferentes, então a gente tem que se dar essa chance de desaprender e aprender novamente. Então um momento como esse é um momento que todos nós, eu inclusive, porque eu vou dialogar com vocês, eu vou sair daqui com uma outra experiência, eu posso sair daqui com uma outra perspectiva. Um papo de 2 minutos, um papo de 5 minutos, uma pergunta que alguém faça, uma colocação que alguém faça, pode mudar a nossa perspectiva. 0,000 grau que a gente muda aqui vai significar milhões de quilômetros lá na frente. Então a gente tem que estar sempre olhando se a gente está vendo o mundo como ele é. E negociação não é um negócio que vai acontecer lá na frente, na hora que a gente vai fechar com o cliente. A negociação acontece o tempo todo. E a gente não consegue resolver tudo lá na frente. Tem pessoas, né, eu mesmo, de vez em quando brinco com isso e falo assim: eu sou de circo, né? Chega lá na frente e, manda que eu arredondo. Do jeito que a bola vinha, a gente arredonda. Mas nem sempre é possível. Se a gente tomar certos cuidados, eu vou falar sobre isso hoje, e falei muito disso na outra, né? Na outra apresentação, né? O senhor estava aqui e tudo que falava, não, dia 3 eu vou falar sobre isso, né? Eu joguei tudo pro dia 3 e agora eu já não tenho uma outra data para jogar, né? Então eu tenho que entregar hoje tudo aquilo que eu prometi na outra, eu tenho que falar hoje. Eu deixei algumas coisas da outra palestra para falar nessa, porque essa é mais detida na negociação. Mas não é na negociação que a gente resolve tudo. Se a gente tomar certas medidas anteriormente, a gente vai evitar problemas lá na frente. Então nós vamos falar sobre o todo também, mas vamos falar lá na frente, na negociação, como ela funciona, quais são os coeficientes que se tem numa negociação e como a gente deve preparar para ela, se bem que todo mundo aqui negocia o tempo todo, negocia no trânsito, negocia conversando com alguém, negocia com a esposa, com o marido, com o namorado, com o companheiro, todo mundo negocia. E que a gente pensa que muitas vezes negociação é comprar uma casa, um carro, fazer uma venda. Negociação é muito mais do que isso. Bom, hoje as pessoas falam do mundo VUCA. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Essa expressão nasceu nos anos 60 no mundo militar, né? O mundo estava mudando muito nos anos 60 e as pessoas falavam muito do mundo VUCA, né? E o que é o mundo VUCA? O V de volátil, a velocidade da mudança e os seus impactos, né? No milênio passado, no século passado, há 2 décadas atrás, a gente assistia a televisão, o cara falava: vai lutar o Tyson com o Holyfield, a luta do século. Acabou esse negócio, não tem mais luta do século, tem a luta de hoje, o que está acontecendo agora. A gente já não joga, mas isso aqui é o maior espetáculo dos últimos. Não tem mais. Tudo é muito importante, tudo acontece agora e amanhã nós vamos ter todas as expectativas. Lá no passado a gente tinha uma liquidação por ano, agora tem liquidação o tempo todo. Então a velocidade, as coisas estão acontecendo mais rápido, e para eu que tenho 50 e poucos anos, acontece mais rápido do que minha filha que tem 19, porque ela não tem um parâmetro. Então os jovens, eles nasceram nesse mundo, então eles não têm um parâmetro anterior, só tem um parâmetro anterior quando ouvem pessoas um pouco mais experiências, mais velhas, né? Meus filhos, quando eu falo para eles, quando eu era pequeno, jogava bola na rua e não tinha celular, eu falava: pai, os dinossauros, vocês brincavam com os dinossauros, né? Os dinossaurozinhos. Eu falei: não, o dinossauro é mais antigo que isso. Mas para eles, a pré-história e a minha infância tá ali, né? A minha filha fala: pai, como você vivia sem tecnologia? Como que a gente vivia sem tecnologia? Vivia, porque eu não sei se melhor ou pior, né? Porque a gente não tinha essa perspectiva. Eu fico imaginando se a gente fosse jogado para o ano 1000. Já pensou? Você chegar lá no ano 1000, não tinha um WhatsApp para passar para ninguém, não tinha um filme para assistir, não tinha uma música para ouvir.
ia ser muito difícil, né? Então, volatilidade, que é velocidade das mudanças. Incerteza, que no inglês é VUCA, porque em português seria VICA, né? O I. Dúvidas, indecisões, imprecisões de cenário, ninguém sabe o que vai acontecer. Nós temos 1000 prognósticos, os cenários, eles não são constantes como eram no passado, eles são mais rápidos agora, né? O C de complexidade, as interações são múltiplas, variáveis, desafios, problemas. Hoje o cliente quer falar com a gente pelo Facebook, pelo Insta, pelo LinkedIn, pelo telefone, pelo e-mail, pessoalmente, né? O canal, antigamente as empresas estabeleciam um canal. O meu canal de comunicação é esse. Hoje quem estabelece o canal é o cliente. Ele quer falar com você. Ele quer falar com você a hora que ele quiser. Ele vai mandar um WhatsApp para você. Acabou, não tem mais essa. Privacidade não existe. A gente consegue administrar um pouco da nossa privacidade. Mudou para todo mundo. E também o mundo é ambíguo. Vários caminhos, sentidos diferentes. O que é certo e errado? A minha avó falava, isso é certo, isso é errado. Hoje a gente olha e fala assim, isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Agora, se é certo ou errado, não somos nós que definimos. Então, essa é o mundo VUCA, o mundo VICA. Tem aqui embaixo um link de um artigo bem interessante que fala muito mais detalhes do que eu estou dizendo aqui para vocês. Mas a gente vive hoje no mundo VICA, no mundo VUCA. E nós, não adianta lutar contra isso. É como se adaptar, se harmonizar. Eu vejo aquelas manifestações em Davos lá contra a globalização e a polícia desce a borracha dos caras. Não dá para lutar contra a globalização, não dá para lutar contra o pôr do sol. A gente tem que encontrar um jeito de se harmonizar com isso, se encaixar nesse mundo de mudanças, de incertezas, ok? Bom, aqui hoje tem muitas transparências. Transparência é coisa do passado, né? Slides, né? Slides. Tem muito conteúdo, mas a ideia, não vou ficar aqui lendo o conteúdo para vocês, é que isso possa ser usado depois para que vocês façam uma reflexão sobre isso. Mas negociação, o que é negociação? Negociação é diálogo, é um lado querendo algo, outro lado querendo uma outra coisa, pessoas fazendo interação, pessoas se relacionando. Negociação tem que ser uma coisa muito positiva. O mundo chegou onde chegou porque a gente começou a negociar. Um país tinha lá ervas, o outro tinha pedras preciosas, o outro tinha madeira, o outro tinha algum tipo de material, e eles começaram a trocar, e isso fez o comércio evoluir, isso fez as vendas prosperarem, isso fez a gente estar aqui hoje. Então, o mercantilismo, a venda, a negociação é muito importante. Vocês talvez possam ter descendência, né, quem está me assistindo também, libanesa. Se você for falar com um libanês e ele te oferecer um negócio, se você aceitar aquele preço, ele briga com você. Ele gosta de negociar. Aí fala assim, puxa, mas eu ia pagar 100 e o cara quer negociar. Talvez naquele momento você compre por 90 e na teoria ele perdeu 10. Mas ele aprendeu mais sobre negociação, ele se inteirou mais, ele viveu, ele gosta de negociar, ele gosta de fazer interação. E quem é vendedor, quem está na área comercial, tem que gostar de gente, tem que gostar de negociação. Não é entregar a proposta e o cliente falar, está fechado. Isso não existe. Isso só acontece nos filmes. Na vida real a gente tem que trabalhar para a gente conseguir aquele sim do cliente, e muitas vezes a gente vai ter que fazer concessões, mas nós vamos ver aqui que toda concessão que eu faço, ela tem que ter uma contrapartida. Eu não posso simplesmente ceder. O cliente pede o desconto, eu dou desconto. Não tem graça isso. Ele está me pedindo alguma coisa que tem valor, eu tenho que pedir alguma coisa em troca para ele, até para ter uma interação, para ele não virar para nós e falar assim, peraí, está me roubando. Pô, se você podia dar todo esse desconto, por que você não deu antes? Então a gente tem que saber muito bem o que a gente vende, como a gente vende. Nós vamos ver aqui que mesmo quem vende uma commodity, a commodity tem coeficientes de solução e de serviço, a forma como você entrega, né? Teve até um exemplo bem interessante que o colega aqui me passou, e na hora que eu for falar sobre isso, você me permite, eu vou usar o exemplo que ele deu de
o sujeito, para vender, ele teve que voltar, dar um passo anterior para ajudar o cliente a vender. Então, é importante isso, a gente enxergar. Não é o produto que a gente vende que é importante. Vou usar aqui a Coca-Cola como exemplo, para a gente falar sobre isso daqui a pouco. Bom, tipos de negociação. Tem dois tipos de negociação. Tem essa negociação distributiva aqui, que é a ganha-perde. Alguém ganha, alguém perde. O passado tinha muito disso. Quem vende uma vez só para alguém pode se usar desse artifício, mas quem trabalha hoje com vendas, com relacionamento contínuo, não pode ter esse pensamento. Os dois precisam ganhar. O cliente lá precisa ganhar e quem está vendendo precisa ganhar também. Porque se você morrer, o que vai acontecer? Não vai ser legal. A gente viu um exemplo muito claro nas últimas décadas. A indústria automobilística, os fabricantes, ou hoje montadores, né, porque eles fabricam muito pouco, eles espremeram tanto a indústria de autopeça que estragaram o brinquedo. As empresas de autopeças começaram a quebrar. E aí aparecia outra, teve um momento que não aparecia mais indústria de autopeça. Então hoje uma disciplina muito trabalhada, principalmente no mundo europeu, menos nos Estados Unidos e muito menos aqui, porque a gente sofre uma influência muito grande americana na nossa forma de negociação, as empresas estão olhando para os seus fornecedores, as empresas estão querendo agradar o seu fornecedor, porque se seu fornecedor não gostar de você, ele não vai levar para você aquilo que é legal. E tem gente que está aqui que é representante de vendas também. Quando ele tem uma novidade boa, ou ele tem lá um produto legal que ele não tem grande disponibilidade, para quem que ele vai ofertar isso? Para aquele cara que é mais parceiro. Você não vai levar para aquele cara que só que pisa na sua goela o tempo todo e sapateia em cima da sua língua. Ele só quer tirar de você. Ele tem esse tipo de visão. Ele quer ganhar e não importa o que você está ganhando. E hoje a gente tem que pensar dessa forma. Então, pensar da forma ganha-ganha, que é a próxima que nós vamos falar. Então aqui é aquela história. Alguém divide e alguém escolhe. Não tem graça. Se eu pego o bolo e eu vou dividir, e eu mesmo divido, eu mesmo escolho, eu corto um pedaço grande para mim e deixo um pedaço pequeno para o outro. Não tem a menor graça. Agora, quando a gente tem a negociação integrativa, ganha-ganha, um divide e o outro escolhe. Então a gente corta bem no meio, porque a gente sabe que o outro lado vai falar, puxa, esse lado está maior, eu vou pegar. Então a nossa visão tem que ser uma visão de ganha-ganha. Ganha-ganha é o nome do jogo hoje. Todo mundo precisa ganhar. Para os que têm um pouquinho mais de tempo de vida como eu, nos anos 80, anos 90 e muitas vezes até hoje, quando diz no Jornal Nacional lá, empresa Natal teve lucro, as pessoas olham e falam assim, está roubando. Né? Lucro na nossa forma de ver, era visto como uma coisa ruim. Lucro é muito bom, lucro que faz a empresa crescer, reinvestir, contratar mais gente. Se todas as empresas quebrarem, nós quebramos junto. A palavra ganância em espanhol é lucro. A palavra ganância para nós é uma coisa ruim. A gente deturpou a palavra. A palavra propina em espanhol é gorjeta. A gente transformou numa coisa ruim, né? Falou propina, né? Mas se você for ali na Argentina e der um dinheirinho pro cara lá do hotel, ele vai falar muito obrigado pela propina. Propina, né? Opa, não estou dando propina para ninguém. Então a gente deturpou algumas palavras. A gente tem que ter uma visão. Eu tenho que ganhar, mas quem está trabalhando lá, está comprando meu produto, tem que ganhar também. Isso faz parte da negociação. Lá na frente isso vai ser muito importante. Eu falei na outra apresentação sobre as etapas de vendas. Nós falamos mais sobre cada uma, mas eu trouxe aqui para dizer o seguinte: a gente está olhando negociação, a gente está olhando para o fechamento, mas tem todo esse processo anterior. E hoje nós vamos falar bastante sobre objeção. Objeção, para mim, na minha modesta opinião, é a parte mais importante da venda. Porque quando eu encontro objeção, eu sei que logo depois tem um fechamento. Se eu não encontrar objeção, não vai ter venda. Um cliente que não faz objeção não vai comprar, ou está pronto para te dar um golpe. Agora o sujeito que vai lá e fala, mas peraí, como é que você entrega? Que dia você entrega? Como que eu posso pagar? Como é seu contrato? Isso é uma objeção, mas é uma objeção positiva,
Porque ninguém pergunta do contrato, você não vai comprar. Você, quando entra num lugar e você... O que você diz quando você não quer comprar? Estou dando uma olhadinha, volto já e nunca mais aparece. Né? Eu nunca vi uma pessoa voltar. Ah, vi sim, ela esqueceu a carteira. Então ela voltou lá para buscar a carteira que ela tinha esquecido. Então o cliente quando quer comprar, ele começa a fazer objeções. Então a gente tem que criar um ambiente para chegar nas objeções, a gente precisa saber tratar as objeções e nós vamos ter um pedaço aqui importante para falar sobre isso. Falei também sobre o processo de compras, né? O cliente só compra por 3 motivos: desejo, problema ou necessidade. Quem vende produtos de desejo, bacana, né? Porque o sujeito tem um desejo para comprar, é só a gente encontrar uma forma de entregar para ele, de se encaixar no orçamento dele. O cliente que tem problema, ele já sabe que tem problema, então ele está cotando todo mundo, então pode virar uma carnificina. E o cliente que tem uma necessidade, ele pode saber, ou ele não sabe ainda, nós é que vamos lá e levamos a necessidade para ele. E aí a gente ocupa um lugar muito bacana no coração dele e na mente dele. Então quando a gente leva para o cliente algo que ele precisa, mas ele não sabia, você está fazendo consultoria e você pode ter uma chance muito grande. Depois ele vai pesquisar. Falei na outra apresentação, as pessoas falam assim: ai meu Deus, o Google é terrível. O cliente sabe mais do que eu. Eu vou lá falar com o cliente, ele puxa no Google. Gente, é só fazer a mesma coisa. Ninguém vai para a segunda página do Google só para ver sexo. Né? Todo mundo aqui, se foi para a segunda página do Google, foi uma vez na vida e outra na morte. Você olha aquelas 3 primeiras ali, aquelas 4 primeiras são mais relevantes e acabou. Então coloca lá o nome do teu produto, coloca lá o nome da tua empresa e vê o que aparece. É o que o cliente vai pesquisar também. Leia sobre aquilo. Quando ele começar a falar, você fala: não, isso aí foi uma reportagem. Eu falo: pô, estou falando com quem conhece. Estou falando com alguém que está informado também. Então, o Google é bom para todo mundo, mas a gente precisa fazer a nossa lição de casa. A gente precisa fazer TBC. Você sabe o que é TBC? Tirar a bunda da cadeira e trabalhar. Então, é importante que a gente dá trabalho fazer o que a gente faz, mas a gente tem que ter um caminho, a gente tem que buscar informação. A gente vive na era da colaboração e na era da informação. Quem tem informação tem mais poder. Depois ele tem várias alternativas, ele vai encontrar uma para fechar, fechou, e depois ele pode se arrepender. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando o cliente se arrepende de algo que comprou, a responsabilidade não é só sua, não é só dele, é dos dois. Então a gente que conhece o produto, a gente que conhece o serviço, a gente que conhece a solução, a gente tem que ajudar o cliente a tomar a melhor decisão. A gente tem que auxiliá-lo nisso e não pode simplesmente, se ele está comprando errado, a gente fala: não, ele quer comprar, deixa ele. Não pode ser assim. Vendas não é mentira, não precisa mentir para vender, não precisa enganar para vender. Aí as pessoas falam assim: e omitir? Omitir pode, só que não pode omitir algo que é importante no futuro. Aí é uma mentira disfarçada. Agora, você não precisa dizer qual que é a tua margem, você não precisa contar os seus segredos industriais, você não precisa dizer tudo para o cliente chegar lá de peito aberto. Você tem que saber lidar com as informações. Agora, omissão, que é uma coisa, o cliente pergunta uma coisa que você sabe que agora não é importante, mas no futuro vai ser, e você fala: não, fica tranquilo. Não podemos fazer isso, a gente tem que ter bastante responsabilidade. Vendas é responsabilidade. Mentir não é venda, é estelionato, é 171, é o que a gente pode, é uma coisa ruim. Vendas é interação, vendas é verdade. Quando a gente compra o produto, a gente consegue vender também. Se a gente não compra o produto que a gente vende, a gente tem que procurar outra coisa para fazer. A gente não está feliz, a gente não está exercitando a verdade. Vendas é verdade. Então, o vendedor tem um processo de vendas na cabeça dele e o comprador tem um processo de compras. Então a gente tem que entender o processo de compras dele. Se o cliente cota 3, a gente tem que saber que ele cota 3. A gente tem que ver com quem que ele está cotando. Se ele está cotando a minha empresa, que tem um determinado nível de serviço, ele está contratando o Zé Ruela, eu já sei, é preço. Se o cliente que eu estou lidando só liga para preço, eu tenho que procurar outros clientes. E nem todo mundo quer saber do preço. Tem alguns clientes que só querem saber do preço, mas eles vão acabar se dando mal, eles vão comprar grato por lebre. E a gente tem que ajudá-los, tem que mostrar isso. Se o cliente valoriza a qualidade, se o cliente valoriza o serviço, esse é o cliente que a gente tem que atender. A gente tem que buscar
empresas que tenham os mesmos valores que a gente. Vender para qualquer um ou vender de qualquer jeito, a gente vai ter problema. Na apresentação anterior eu falo um pouco sobre isso, se vocês verem o vídeo eu esmiuço mais esse detalhe. Bom, uma coisa muito importante em vendas é a comunicação. E aqui eu coloquei um bambuzal, porque o bambu é o símbolo da resiliência. Ele dobra, enverga, mas não quebra. Então, um vendedor, ele tem que ter flexibilidade, ele tem que ter jogo de cintura, ele tem que saber se relacionar. Mesmo porque, muitas vezes, nós vamos ver em objeções, o cliente às vezes faz objeção de forma rude. Não é todo mundo que é super educado, ou é um sujeito prático demais. Então a gente tem que saber absorver isso, porque se toda hora a gente for brigar com alguém pelo jeito que ele falou conosco, talvez a gente não consiga fazer o nosso trabalho de forma adequada. Mas vamos lá. Quais são os elementos da comunicação? Tem 3 elementos: a emissão, a recepção e a mensagem passada. A narrativa não é feita por quem ouve ou por quem fala. A narrativa é feita pelos dois. Então eu estou falando aqui uma coisa e talvez está sendo interpretada. Cada um de vocês está ouvindo o que eu estou dizendo com os filtros, né? Com o que você acredita, e você está botando para dentro da tua cabeça ou não, está descartando, de acordo com o que você acredita. Então é importante que a gente saiba que tem 3 elementos, depois a gente vai ver como que se processa isso, mas são 3 coisas: quem fala, quem ouve e a mensagem que está sendo passada. Se eu contar uma história para vocês e depois todo mundo sair da sala e voltar um a um, e eu falar assim, me conta essa história, nós vamos ter histórias completamente diferentes, porque você vai usar teu filtro, você tem seletividade. Quanto mais experiente você for, mais seletivo você é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se as coisas estão mudando, eu não posso jogar o jogo, analisar o jogo como eu analisava antes. As coisas estão diferentes, então eu tenho que ter um olhar diferente também. Bom, quais são os problemas da comunicação? Nós temos os bloqueios, os ruídos, as distorções, as filtragens. Cada um de nós ouve de um jeito. E quando a gente estiver ouvindo uma história de alguém, uma narrativa de alguém, a gente tem que estar prestando atenção. Um erro comum na maioria das relações de vendas, e depois vai causar problema lá na negociação, lá na frente, é que as primeiras reuniões com o cliente, a proporção deveria ser: o cliente fala 80% e a gente só fala 20%. Porque a gente tem que ouvir, a gente tem que entender. Todo mundo aqui já foi no médico. Se você entrar no médico e só o cara falar e o cara receitar um remédio, ele não conheceu você, ele te faz um monte de perguntas. Como é sua vida? Quando você nasceu? Como que é teu trabalho? Você fala, meu Deus do céu, eu tô com uma dor aqui. E esse sujeito fica me enchendo de perguntas, mas ele quer entender o teu contexto para saber qual que vai ser o melhor procedimento, qual vai ser o melhor tratamento. Ele tem que descobrir o que você está sentindo. Então, a gente precisa, nas primeiras reuniões com o cliente, ouvir, fazer perguntas e ouvir. Depois que a gente entrega a proposta, a gente vai ter que falar 80% e ele 20%, porque nós vamos ter que defender aquilo que a gente entendeu do que ele queria. E o que acontece na maioria das vezes? Vai lá, o vendedor fala, aí ele faz uma proposta, aí ele entrega a proposta para o cliente, e aí o cliente começa a debater com ele sobre a proposta, porque aquela fase que deveria ter sido feita antes está sendo feita depois, e depois que nós damos o preço do cliente, vira uma guerra, porque ele vai tentar diminuir aquele preço, melhorar aquelas condições, e a gente vai tentar manter as condições. Então o preço deve ser colocado como a última coisa. A gente tem que dar o preço bem depois, ou só dar o preço quando a gente tiver certeza que atende. Quando o cliente quiser, né, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, quando o cliente quiser a proposta eu entrego. Agora eu entregar a proposta para marcar território, ter um monte de proposta no meu pipe e depois não fechar, proposta dá trabalho fazer, proposta é uma coisa séria. Quando a gente faz a proposta é porque a gente acreditou que pode atender. Muitas vezes a proposta é feita e não se esmiuçou os detalhes. Então vamos esmiuçar os detalhes, até para o cliente começar a ter confiança na gente. O cliente fala, pô, essa empresa é diferente.
O sujeito não veio aqui e meteu o preço na minha cara, ele quer saber, ele está interessado, ele está me falando que se eu fizer mal isso aqui, vai dar ruim, que nem a molecada fala hoje, vai dar ruim, então é melhor que eu entenda bem, né? Eu comprei piso para minha casa, lá aqueles pisos de madeira, eu fui num monte de lugar, eu comprei no lugar, quase o lugar mais caro, porque o cara me explicou como é que funcionava aquele negócio, me disse o que acontecia com a madeira, que a madeira ela muda, não é igual um piso de cerâmica, madeira coloca lá de acordo com a temperatura, com o tempo, dilata, não dilata, precisa colocar um negócio no meio, tem calafetação, não sabia de nada disso, não era obrigado a saber, não compro piso toda hora, mas o cara me deu uma aula. Eu saí com a minha esposa de lá e falou, esse lugar é quase o mais caro de todos, mas o cara me passou segurança. Se eu tiver um problema com eles, eles vão me atender depois. Eu botei fé naquela empresa. Agora, os outros me deram o preço mais barato, mas eu nem lembro deles. Passou batido. Mas lógico que eu faço aquela cara. É preço, hein? Né? Se você não me der um bom preço, eu não fecho. Todo mundo fala isso. Agora, a gente acredita? A gente acha que é isso realmente que é a verdade? Falei na outra apresentação, toda vez o cliente fala que o teu preço está 10% mais caro, 20% mais caro, o dobro. É sempre um número redondo. Nunca ninguém fala, é 8,3. Parece que o concorrente pegou o nosso preço, colocou numa planilha Excel e botou o aumento. Você acha que alguém vai ligar para você e falar assim, alô, o seu preço é o dobro? Ninguém dá esse feedback para você. Ele está dizendo, gostei muito do seu produto, gostei muito da sua empresa, o que você pode melhorar aí para a gente fechar? Ele está te dando uma oportunidade, ele está falando, eu quero comprar de você. Agora a gente ouve isso e fala, meu Deus, eu preciso dar um desconto. Muitas vezes não precisa, é só a forma. Ele não vai ligar para você e falar, ó, gente, está fechado, adorei seu produto, se você der desconto ou não, eu vou fechar. O cliente fala isso? Ninguém fala isso, mas é isso que ele está dizendo. É que muitas vezes a gente está ali inseguro, morrendo de medo, dia 30, o tempo está passando, o dono da empresa, o diretor, ou a gente mesmo falou que se não vender esse mês, a casa caiu. A casa caiu. E a dimensão, às vezes o cara, tem gente que tem lá um lugar, né? Trabalha com lustres, né? Tem 1000 lustres na empresa. E cada lustre tem 100 lâmpadas. Uma lâmpada queimou. O cara ali fala, tá tudo escuro! Tá uma porcaria! Esse negócio não funciona. Pensei que eu tinha comprado uma empresa séria. Comprou luz no shopping dos lustres? Porque a gente ouve isso aí. Mas lógico, é humano, porque o sujeito, ele ficou esperando 2 minutos, ele fala, tô há 2 horas esperando. O negócio atrasou, um dia ele fala, atrasou meses, porque ele quer mostrar para você que a dimensão é muito grande para ver se você corre para resolver. É humano isso. As pessoas não. Era que não aquele, acho que é o Nelson Rubens, né, que falava, eu não invento, mas eu aumento, né? Aumento, mas não invento, né? Então o cliente faz isso também. Então a gente tem que saber absorver isso. Mas espera lá, o que está acontecendo? Está sem energia ou tem uma lâmpada de um dos lustres que fica no subsolo, que é usado uma vez a cada 10 anos, que está com problema. Então, a gente tem que saber explorar isso. E quando um cliente está com problema, gente, não pode dizer para ele, o senhor está nervoso. Uma pessoa nervosa, quando ouve, eu experimento isso com a minha esposa toda hora. Se está nervosa, eu falo assim, mas para que você está nervosa. Eu não estou nervosa, você está gritando. Então a gente tem que tomar. Então quando a pessoa está nervosa, ela precisa botar para fora. Todo mundo conhece um repertório de palavrões que termina. Se a pessoa falar todos os palavrões que ela conhece, e ela vai fazer isso durante 20, 30 segundos, e a gente tiver inteligência emocional para ouvir, daqui a pouco você não responde, ela vai falar, desculpa, eu estava nervoso. A pessoa recobra, a menos que ela tenha uma patologia. Se ela tem uma patologia, aí eu não posso fazer nada. Quando a pessoa der uma respirada, se você entrar e falar assim, se eu estivesse no lugar da senhora, do senhor, eu estava mais nervoso que o senhor. O cara fala, opa, a pessoa absorveu, a pessoa está entendendo que eu estou com um problema. Porque ela está gritando só para dizer o seguinte, eu quero ser atendido, eu quero que o meu problema seja resolvido. Agora, se você começar a falar, uma culpa é do senhor, já passou a garantia, você abriu a embalagem. O cara fala, meu Deus, como é que eu vou ver o produto sem abrir a embalagem?
E eu, quando eu entrei lá na Siemens, lá nos primeiros meses lá da empresa, o cara ligava, o cara dava uns, abre aspas, uns esporros, fecha as aspas, eu quero falar com o diretor, eu quero falar com o gerente. Aí o cara apavorava, aí eu passava com o meu gerente, e muitas vezes eu ia na sala, estavam lá os dois rindo. Eu falei, cadê aquele dragão? Cadê aquele dinossauro? Cadê aquele tiranossauro Rex? Ele só queria falar com o gerente, então ele pegava lá o assistente e detonava. Aí o dia que eu virei gerente, eu percebi isso aí, que a pessoa bate lá para ser atendido aqui. Na hora que ela chega aqui, ela falou, olha, eu estou com um problema, será que o senhor pode me resolver? Mas ela não tem essa mesma educação, porque muitas vezes ela não é atendida, porque as pessoas falam assim, eu só vou atender depois que reclamar bastante. Então, a gente tem que saber lidar com isso, tem que ter bastante inteligência emocional. Eu, quando as pessoas começavam a falar um monte de besteira para mim, eu pensava nos meus 4 filhos, né? 4 filhos você tem que pensar bastante, né? O nome de cada um, como é. Na hora que eu estava no quarto, a pessoa já tava baixando as resistências dela, e aí ela recobra, aí ela pega e fala, desculpa, exagerei, porque as pessoas têm senso. Quais são as soluções que a gente pode ter para a gente resolver as questões de comunicação? A nossa postura. Se tem alguém reclamando, se tem alguém falando com a gente tem que dar atenção para ela. Eu tenho que estar olhando para a pessoa, eu tenho que estar sendo empático, né? Simpático é o seguinte, eu entendo o problema que ele tem. Empático, eu me coloco no lugar da pessoa. Então, a postura, ouvir, entender. A gente foi educado para quando alguém fala alguma coisa para a gente precisa responder. Então a pessoa está perguntando, a pessoa está fazendo uma colocação, a gente já está pensando o que eu vou dizer para ela. Entenda primeiro, às vezes a pergunta que ela fez não tem resposta ainda, ou você não tem resposta e você diz, puxa, não sei, vou ter que verificar. Interessante isso que você acabou de falar para mim. Nunca ninguém perguntou, eu não tenho uma perspectiva para isso, mas eu vou analisar isso, do que tentar responder ou tentar desqualificar a pergunta, o que é terrível. Quando a pessoa faz uma pergunta, é porque ela quer saber, ela quer evoluir, e essa pergunta pode nos ajudar fortemente. A gente tem que repetir, porque quando você repete, você tem uma chance muito grande de fazer a pessoa recobrar. Por exemplo, o sujeito educado, simpático, que está aqui na minha frente, nunca vai falar uma atrocidade para mim. Mas se ele chegar e falar, pô Marcelo, só fala besteira. Ele fala isso, aí eu pego e respondo por ele no mesmo tom, vira uma briga. Agora se eu pegar e falar assim, quando você diz para mim que eu só falo besteira, isso me deixa muito chateado, porque não é isso que eu vejo. Aí você fala, puxa, não foi isso que eu quis dizer, eu me expressei mal, ou uma coisa que as pessoas falam que não é verdade. Falei sem pensar. Não é possível falar sem pensar. A gente pensa 6 vezes mais rápido do que fala. A gente não avaliou bem o que a gente disse. Então, quando a gente for falar alguma coisa, na vida como um todo, e especialmente com o cliente, a gente tem que avaliar bem o que nós vamos falar. Porque tudo que a gente fala tem consequência. E pode ser muito positivo, como pode ser muito negativo. Então, quando você faz o cliente ouvir, ou a outra pessoa ouvir o que ela disse, ela pode pegar e falar, desculpa, eu estou nervoso, eu falei algo sem pensar, aí você não vai falar para ele, você pensou, não entra nessa, né? É melhor ser feliz do que ter razão, né? Então, a gente tem que consertar aquela relação não está indo muito bem, a gente procura restabelecer o diálogo. E quando você tem essa consciência e o sujeito olha e fala assim, pô, uma pessoa equilibrada. Eu cometi um erro, eu bati duro nele e ele pegou e retroagiu. Como também me passou aqui uma outra coisa na mente agora, né, porque a gente fala, pensa tudo ao mesmo tempo, né? Você vai visitar um cliente e você viajou para visitar aquele cliente, você veio de longe, chega lá, o sujeito está com um problema enorme que aconteceu ali naquele momento, e ele não pode te atender. Ele está, sei lá, você foi visitar alguém e ele está com um problema muito sério lá, particular ou da empresa. Aí você fala, não, eu viajei, eu vou ser atendido, tem que me atender. Vai ser legal essa relação? Não é melhor falar, olha, então vamos deixar para outro dia, eu volto aqui outro dia, ou a gente se encontra no meio do caminho, ou você vai lá na minha cidade me visitar
eu sei que você está com problema. Aí o cara fala, não, mas você veio de longe. Eu falo, não tem problema, mas isso que você tem para resolver agora é mais importante do que eu tenho para falar para você. A gente tem que se colocar na perspectiva do outro. Você ganha um fã, você ganha alguém que vai falar assim, poxa, é legal comprar de um cara que nem esse, porque amanhã quando eu tiver um problema, amanhã quando eu tiver uma situação mais crítica, do outro lado tem alguém coerente, porque o sujeito, quando vai comprar da gente, não é pelo preço, ele quer saber se está comprando de alguém legal, ele está comprando de alguém que não vai sacanear com ele. E quando você usa as chances que você tem de mostrar que você é uma pessoa boa, que a sua empresa é íntegra, a gente tem que exercitar isso. Então a gente tem que estar muito atento, porque esses detalhes é que constrói a sua imagem dentro da cabeça do cliente, porque a gente não tem a segunda chance de causar a primeira boa impressão. A primeira impressão, ela é muito forte. E se a gente causa uma boa impressão ali, tudo vai ser lindo. A primeira vez que você vende pode ser por 1 milhão de motivos, mas a segunda é porque a experiência foi boa na primeira. Porque se a experiência não foi boa também, ele vai querer mudar. Tá ok? Então, comunicação é muito importante. Comunicação a gente tem que estar atento. Comunicação a gente tem no final da reunião, né? A gente vai fazer uma reunião com o cliente. Todo mundo aqui já deve ter feito isso inúmeras vezes. Fica lá 2 horas conversando com o cara. Se você ouvisse a gravação do que você disse durante aquelas 2 horas, você fala, eu falei isso. Ele falou isso. Eu respondi isso. Porque a coisa vai e volta. E muda de assunto. Aí no final da reunião, tem que fazer um resumo. Olha, o que nós discutimos é isso. Eu fiquei de fazer isso e o senhor, a senhora ficou de fazer isso. Depois manda um e-mail para ele. Porque imagina o vendedor, o cara visita 7, 8 empresas por dia, 4 empresas por dia. No final do dia, ele vai lembrar, não lembra o que ele almoçou, ele não lembra durante a reunião que ele falou, ele vai misturar as 4 a 5 reuniões. Então o vendedor precisa ter um tablet, um caderno, um bloco de anotação. E também o cliente percebe isso. O cliente está falando com você e vê que você não anota nada. Ele não leva a sério. Ele fala assim, não vai acontecer nada. Não tem, não vai ter continuidade isso aqui. A memória vai nos trazer. E não é por causa da idade. É porque hoje a gente tem milhões de coisas. Quantas vezes, né, isso acontece muito com a gente no banho, porque a gente esfrega a cabeça. Quem tem cabelo ainda, né? Quem tem cabelo sabe disso. Você está lá esfregando a tua cabeça, começa a vir coisa de 2 semanas atrás. Você fala, meu Deus, não fiz tal coisa, era para fazer tal coisa. Então a gente não consegue, porque as interações são muito grandes. Você recebe um WhatsApp, se você não colocar isso num lugar que possa lembrar, daqui a pouco vai chegar mais o WhatsApp, vai sumir. Não é porque você, não dei atenção. As coisas vão, as mensagens vão uma sobrepondo a outra. A gente tem que ter um mecanismo para a gente colocar as tarefas que a gente tem que fazer. E isso é importante também na hora de negociação, porque o sujeito vê que você é organizado, que você é disciplinado. Assim, eu posso comprar dessa empresa porque ele não vai esquecer. Tem uma banda de rock que agora eu não lembro, que ele colocava no contrato dele uma cláusula dizendo que dentro do camarim tinha que ter um pote com 2 quilos de M&M. Só não podia ter M&M marrom. Aí os caras falam, pô, mas isso é intensidade demais do cara. Não era. Isso era um sinal que o cara leu o contrato dele. Quando ele chegava no camarim e via que não tinha M&M marrom, ele fala, esse cara leu o contrato. Ele leu e entendeu o meu contrato. Era só uma forma de cheque que aquela pessoa usava. Então, muitas vezes o cliente checa com a gente. Ele solta alguma coisa na reunião e depois ele cita o negócio e a gente tem que estar muito atento. Tranquilo? Bom, vamos falar aqui sobre as gerações, né? Eu vou colocar todas elas aqui. Se tiver alguém aqui com mais de 80 anos, não vai estar contemplado, se estiver assistindo, mas eu cito também um pouquinho deles. Então, bom, a gente começou a falar sobre isso no Brasil de uns anos para cá. A gente nem sabia que existia isso nos Estados Unidos, a gente não olhava gerações desse jeito, mas a partir da guerra, do final de 1945, teve o Baby Boomer, uma explosão de bebês. Entre 1945 e 1953, nasceram no planeta Terra
1 bilhão de bebês. Porque acabou a guerra, os americanos, os europeus falaram assim, gente, vamos fazer filho, vamos popular esse mundo, vamos encher a terra, porque a Nestlé precisa vender muita papinha para essas crianças. A Ford e a GM depois precisa vender carro para esse cara quando ele fizer 18 anos. Lá nos anos 80, quando ele tiver 40 anos, nós vamos vender computadores para esses caras. Eles tinham uma ideia de venda, de consumo, de evolução de tecnologia. Eu vi um slide feito pela NEC em 1950, até 2000, tudo que acontecia, eles acertaram tudo sobre tecnologia. Eles acertaram ou eles concretizaram os planos que já existiam? Aconteceu por acaso? O Facebook aconteceu por acaso? O WhatsApp aconteceu por acaso? Ou isso faz parte de um plano maior? Sempre tem um plano maior. Então aqui, essa geração que nasceu em 45, ela foi educada pelo rádio, depois pela televisão. Nós tínhamos 4 canais. Quando eu era criança, ficava pouco tempo dentro de casa, né? A mãe da gente ficava falando, entra para casa que a casa não cai na sua cabeça. Hoje as mães falam pro filho, filho, vai lá para fora um pouco, larga esse videogame, né? As coisas mudaram um pouco, né? Então, esse baby boomer nasceu de 45 a 60, mais ou menos. Antes disso, eles chamam de veteranos. Esse sujeito aqui era um cara voltado para o trabalho. O trabalho é a coisa mais importante. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trazer sustento para minha família. A perspectiva era entrar numa empresa e se aposentar lá. Era essa a visão. Aí nasce a geração X, de 61 a 80. Foi educado pela televisão e, dependendo da idade dele, já pegou a informática, o computador, os e-mails, a internet que ajudou ele. As pessoas falam que as pessoas são hoje diferentes por conta da internet, não é só por conta da internet, é por conta do videogame. Porque no videogame o sujeito constrói o mundo, destrói o mundo, ganha vida, morre, tudo numa fase só. Então, para ele as coisas precisam acontecer mais rápido. Na minha época, você entrava numa empresa, trabalhava e daqui 5 anos você podia ter uma oportunidade. Hoje o sujeito entra na empresa de manhã, à tarde ele vai no RH e fala assim, eu preciso ser presidente dessa empresa. Só tem boçal aqui, vocês não sabem o que está acontecendo, tem que mudar, tem que fazer isso. A velocidade mudou e está certo. Então, o X era um cara que estava preocupado com a vida particular dele com o trabalho, ele mesclava as duas coisas. Aí vem o Y, que nasceu de 81 até 2000, mais ou menos. Ele já estava muito mais preocupado com ele, com o bem-estar dele. E agora nós temos o Z, a partir de 2001, e diz que a partir de 2010 já, as gerações antes duravam 20 anos, agora só 10, é o alfa, de 2010 para cá, já é uma outra perspectiva. E o Z, que é essa geração mais nova, que tem aí por volta de 20 anos ou menos, eles estão preocupados o quê? Em usufruir. Eles não estão preocupados em ter, eles estão preocupados em ser. Eles não querem... A minha filha não quer tirar carta de motorista, ela quer usar o Uber, ela quer se locomover. Ter carro dá muito trabalho, pai. Sabe, carro não é legal. Legal é você chamar, o cara chega e te leva. Troco de carro 5 vezes por dia. Não tem um carro que a gente falava, né? Carro é uma família. O custo de ter o carro. Então as coisas estão mudando. Essa geração Z, que muita gente critica, e eu não critico porque é a última geração, né? Tem a Alfa chegando agora, a gente está vivendo no mundo deles, a gente tem que se adaptar. E tem 3 Fs que eles falam que são importantes para o Z. O F de diversão, que é o fun, family, família e futuro. Eles estão preocupados com a família, então quer dizer, tem um valor muito importante que essa geração quer cultivar, ela está pensando o que vai acontecer no futuro dela, e ela está preocupada com diversão. Ele quer se divertir. Não adianta mais chegar numa empresa e falar, não, desliga seu celular, você não pode usar seu celular, você não, a empresa aqui você não pode acessar a internet, o Facebook, ele acessa o Facebook do celular dele, ele vai acessar, faz parte, ele está totalmente concatenado. Eu não dá mais para chegar numa apresentação e falar, pessoal, por favor, desliga o celular, todo mundo prestando atenção em mim. Eu tenho que ter
aqui chamar a atenção de vocês para isso, para vocês prestarem atenção em mim. Eu não posso estar concorrendo com o celular. Se o celular está ganhando de mim, deixa o celular ganhar. Não posso brigar, não posso falar para você não tirar o celular. Você pode estar usando o celular para tirar uma foto de um slide que eu fiz. Você pode estar tirando uma foto, você pode estar gravando, você pode estar deixando um recado para você, você pode estar deixando um lembrete para você, eu não sei. Porque eu só não posso falar sobre as emoções do outro. Em negociação isso é muito importante. Eu não posso dizer, pô, você parece estar chateado, parece que não gostou, parece que está magoado. Eu só posso falar sobre os meus sentimentos. E eu não controlo os meus sentimentos. Eu controlo o que eu faço com eles. Então eu estou com raiva, eu posso ir lá e ter uma ação de raiva. Eu posso pegar na hora e falar. Eu já treinei muito isso comigo. Quando um cliente fala uma coisa que me desagrada, eu falo para ele, dá um minutinho que eu preciso ir no banheiro. Você podia pedir uma água? Só para não deixar, porque se a gente controlar por 2, 3 segundos, a gente não fala. A questão é o impulso, a forma. E se a gente não pensou antes nisso, a gente pode deixar o impulso ir. Por exemplo, eu tenho na minha mente, se eu atropelar alguém, tomara que nunca aconteça isso, mas se eu atropelar alguém, vai ser muito difícil agora, porque eu não tenho mais carro, sou usando de Uber. Então, eu paro para socorrer. Se eu for assaltado, eu não vou reagir, mesmo que tenha todas as possibilidades para eu reagir, eu não vou reagir. Então eu já estou preparado. Quando essa situação acontecer, vai vir um impulso, mas vai vir um pensamento que eu tinha antes. Então, pense, se o cliente falar isso, o que eu vou falar? Eu vou me manter calmo. Você tem uma chance de se manter calmo, porque você pensou. Agora, se você não pensou, o instinto vai falar mais forte. Então isso é muito importante também. E a cara que você faz, não adianta o cliente está falando um negócio para você, está fazendo uma objeção, e ele está falando uma coisa que você ouve todo dia. Mas para ele, é a primeira vez que ele está falando. Aí você está falando comigo, eu olho para você e faço assim. Deus. Como tem gente burra nesse mundo. Não adianta. O cara falou, o que foi? Falou, não, eu estou prestando atenção. Rapaz, que coisa maravilhosa que você falou. A gente tem que saber acolher a objeção, nós vamos ver daqui a pouco, é a coisa mais importante. E o nosso corpo fala, nosso corpo grita, nosso corpo mostra o que a gente está sentindo. Então a gente precisa estar ali. Eu tenho vida, tenho filhos, tenho conta para pagar, como qualquer ser humano normal. Mas eu estou aqui com vocês. Aquilo que está acontecendo lá, ele tem que deixar lá. Quando eu estou na frente do cliente, eu estou com o cliente. Quando eu estou lá na minha casa com meus filhos, eu estou na minha casa com meus filhos. A gente tem que saber estar onde a gente está mesmo. Onde a gente está naquele momento. Não está com a cabeça em outro lugar. Está ali falando com o cliente, olhando no relógio, olhando o WhatsApp, pensando em outra coisa. Ou eu fico louco com isso. E eu tento não demonstrar. Você está falando com alguém, o telefone toca. Alô? Não, eu estou aqui numa reuniãozinha. Reuniãozinha? Reuniãozinha não. Nós estamos numa reunião. Eu falo. Não, nós estamos numa reunião, né? Porque muitas vezes a gente tem que se manter calado. O silêncio é muito importante e o sorriso também é. Você pode falar o que for sorrindo. É mais agradável, né? Não. Tá me sacaneando. Não. Pô, nós estamos aqui numa reunião legal. Então, ou você atender alguém durante uma reunião com o cliente e falar assim, peraí, não, quem está ligando aqui é um cliente importante para mim. Você é aquele negócio amarelinho que parece um sorvete. É isso que você está dizendo para o cara. Toma cuidado com isso. Ele é o importante. Agora, se você está lá com alguém no hospital, uma coisa importante, você avisa o cliente e fala, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Talvez durante a reunião eu vou ter que atender porque tem uma situação que todo mundo entende, desde que você explique. Porque depois, se você explica, depois vai falar, bom, você não chegou porque fomos invadidos por alienígenas, então está justificado. Mas se você não explica, então isso também é importante, porque se o cara encontrar em você alguma coisa que desagrade ele não vai comprar de você. E muitas vezes ele comprou de você e ele deu todas as dicas porque ele não gostava do outro. Não foi que você é maravilhoso e você vendeu, é que ele não gostava do outro e você não vai comprar dele. Ele fala isso. Ele comenta às vezes, o concorrente me atende mal, não dá atenção. Então, e nunca o cara fala que a gente que atende mal. E a gente é perfeito? Jesus Cristo na Terra? Então, a gente tem que tomar cuidado. Né? Se você não influencia o cliente, alguém está influenciando o cliente. E não é você.
Toda vez que eu pergunto para o vendedor, quem está influenciando o cliente? Ele fala, não sei, então não é você. Bom, gente, nós temos agora uma tarefa importantíssima para fazer. Chama-se Coffee Break. Opa! Então vamos lá, a gente volta em 10 minutos. Pessoal da internet, a gente volta em 10 minutos. Vocês receberam por e-mail, e o pessoal que está aqui recebeu também uma avaliação para fazer sobre o treinamento aqui da Becasa e também um questionário sobre vendas, que mais para o final eu vou explicar. Quem já respondeu tudo bem, já entendeu, mas no final eu vou explicar por que do questionário que a gente pode fazer com eles. Tá ok? Eu trago aqui um cliente para você conversar, aí você vai ver como é a minha performance junto a ele. Porque a gente tem que ter coragem. O vendedor é um cara que tem que ter coragem, tem que ter postura. Tranquilo? Objeção é muito, muito importante. Então, objeção não pode ser aquele negócio, ou eu pulo, ou eu volto para trás. Objeção é a ponte para o fechamento. A gente olha a objeção, quando o cliente começa a objetar, eu gosto. Aflige um pouco o meu espírito ainda, confesso para vocês. Porque é muito mais legal ouvir, isso é maravilhoso, né? Tipo o meu filho, né, quando ele vai pedir alguma coisa. Papaizinho, papaizinho. Você é o melhor pai do mundo. Também não tem outro. Eu falo para eles, vocês nunca vão encontrar um pai igual a mim. Vai encontrar pior ou melhor, mas igual. Igualzinho, assim, do jeito que eu sou, não tem. Gente, nos Estados Unidos tem um método de... Parece estar um pouco calor aqui, ou é impressão minha? Não. Ou eu que estou quente aqui, é isso? Está eufórico. Eufórico. Que bom, né? Estou vivo. Negociação, método Harvard. Ele tem 4 fundamentos. É muito usado nos Estados Unidos e aqui no Brasil, infelizmente, o brasileiro mente muito na hora da negociação. Nós aqui vamos lá na Casas Bahia, no Ponto Frio, e a gente vê lá uma promoção, a gente quer ir na outra loja e falar que tem melhor, prestação mais barata, menos prestação. Então, há muita mentira na negociação. A gente não é tão legal assim como a gente acha que é. E nos Estados Unidos eles criaram esses fundamentos e eles estão praticando isso. Um dia vai chegar aqui para nós também. Que é o seguinte, você tem que focar no problema, na solução, não é a pessoa. Não pode chegar e falar assim, pô, aquele cara é chato. Ou se você fala que alguém é chato, você já jogou uma energia para aquele negócio e às vezes o cara não é chato, ele é exigente. Tem pessoas que são exigentes. Então, rotular alguém de chato. E outra coisa, se ele é exigente, pouca gente está querendo atender ele. Então você tem uma chance muito boa de vender para esse cara. Porque todo mundo foge do cara. Alguém tem que atender ele. Alguém tem que ir lá e atender as expectativas dele. Os interesses, as partes têm interesse. Eu tenho interesse quando eu vou vender um cliente. Trabalhar, ganhar dinheiro, ter mais um cliente na minha carteira, ter mais um case para falar. E ele precisa do meu produto para prosperar. A gente tem que botar na mesa os interesses. Opções. A pior coisa que tem para alguém que vai comprar é o cara mandar para você, direto ou indiretamente, assim, é isso aqui ou nada. Ou você compra isso aqui, ou você está na roça. Ninguém gosta disso. O cara gosta de ter opção de pagamento, opção de produto. As concessionárias fazem isso muito bem. Você leva o carro lá, ele vem com uma lista, ele até limpa o documento para você. Ele troca o plástico do documento. E aí ele manda um pressão lá em cima, você fala, não posso pagar isso. Ele fala, então vou tirar isso, tirar isso, tirar isso. Ele tira a perfumaria, que as pessoas geralmente não compram, e você não pede desconto. Você fala, que bom, já diminuiu o preço. Ele tinha uma estratégia. Muitos produtos que o cara dá o treinamento de graça, ele coloca na proposta dele X reais de treinamento. Aí o sujeito fala, puxa, mas o concorrente não está cobrando o treinamento, mas ele vai dar o treinamento. Aquele treinamento de vir aqui, fazer o treinamento. Fala, posso fazer o seguinte para você, eu posso isentar, ou você, dependendo da situação, você fala assim, eu te dou 50% de desconto no treinamento. Então, algo que você não ia ganhar nada para fazer, você passa a ter alguma coisa. Ou você defende teu preço e não entra no desconto. Porque quem compra a vitória tem que ficar com quem... Antigamente a gente falava assim no cheque, né? Hoje é emite o TED, né? O cara que faz o TED é o cara que tem que ficar com a vitória. A vitória do vendedor é ter vendido.
não tem que sair de lá e falar assim, pô, tirei do cara, arranquei o pedido. Não existe mais isso. Todo mundo tem informação. Então, se você der opções para o seu cliente, vai ser melhor. Critérios. Tem que ter critérios objetivos, ganha-ganha. Esse negócio de falar, o vendedor antigamente falava, olha, eu estou vendendo para você, eu tirei minha comissão. Gente, qual que é a inteligência de você vender para alguém sem ganhar comissão e ter mais um cara lá para depois ficar te apurrinhando, falando que não funcionou? Cadê a inteligência desse negócio? Então não existe isso. Nós abrimos a empresa para ganhar dinheiro. O vendedor ganha dinheiro se vender. O nosso trabalho é vender. Então, não vá lá falar para o cliente, olha, eu tirei minha comissão. As novas gerações, principalmente, ela vai fazer, mas peraí, o cara está te explorando, você é um escravo na empresa, eu não quero comprar de uma empresa que escraviza o funcionário. Então, cada negociação é uma negociação, mesmo que você já vendeu 1000 vezes para aquele cliente. Se você entrar no rio hoje e entrar no rio amanhã, não é o mesmo rio. A água já mudou. Então, não generalize, fique atento. Ele sempre vai falar de um ponto importante para ele, ele sempre vai reforçar na hora que você estiver conversando com ele, fala, esse ponto é muito importante para mim. Se aquele ponto é muito importante para ele, esse ponto passa a ser muito importante para mim. Não o que eu acho que é importante. O que eu acho que é importante é a minha opinião só. Se prepare antes, lembre das objeções, porque se você fez tudo certo, a negociação vai fluir, vai acontecer. E ele sempre fala desse ponto principal. Ou ele, na hora que falou, você vê que ele se emocionou, ele engasgou, ele falou com mais ênfase. O vendedor tem que estar ali na frente dele para perceber essa linguagem, a linguagem não verbal principalmente. E uma pergunta para vocês. Quem é o maior negociador do mundo, a maior negociadora do mundo, fora vocês mesmos? Quem é? Uma pessoa. Quem vem à mente? Um grande negociador do mundo, do Brasil? Silvio Santos. Silvio Santos, eu sempre cito ele. Abílio Diniz, Steve Jobs, né? Pessoas assim que você fala, puxa, mas na verdade, o maior negociador é quem se preparou. Vitória, hoje eu fui poucas vezes fora da cerquinha. Tô lá pela quinta, eu não... Quem se planejou e se preparou, ganha. Se o Silvio Santos entrar numa negociação com você e ele não estiver preparado, e você estiver preparado, você ganha dele. E vocês já negociaram. Quantas vezes, para você nem vou perguntar, porque já negociou mais de 10 vezes, né? 1 milhão de vezes é mais que 10 vezes. Na hora que saiu da negociação, falou, puxa, eu devia, o cara ia te dar uma coisa muito preciosa, e você na hora, a loucura de fechar o preço, de conseguir o pedido, era tão grande que ela tomou conta da sua cabeça e você não aproveitou aquele momento. Então, antes de negociar, elenque as coisas importantes. O cliente pediu um desconto, não é proibido dar desconto, mas tem que pedir alguma coisa em troca. Me dá um desconto. Você fala, bacana, aumenta o pedido. Diminui o prazo de pagamento. Estende esse contrato, ao invés de 3 compras, fazer 5 compras durante o ano. Mais 12. 2 compras, já deixa do mês que vem engatilhada. Porque você está me pedindo uma coisa. Quando o cliente pede 5% de desconto, o que você está jogando fora? 4%. 1% mais ou menos é o imposto que você pagaria sobre aquilo, né? A pessoa vai ter que pagar o imposto, uma hora ou outra, tem que pagar. Então você está jogando, às vezes a tua margem é 8%. Você com 5% de desconto, jogou metade da tua margem fora. A troco de nada. De chegar para o cara e falar assim, amigão, me apresenta aí mais 3 empresas que eu possa vender. Porque se você pedir isso depois que vendeu, ele não vai te dar. Faz um videozinho para eu botar lá no YouTube, escreve uma recomendação para eu colocar lá no meu site, na minha apresentação, porque ele também, quando ele te pedir alguma coisa no futuro, ele sabe que ele vai ter que te dar alguma coisa. Você condicionou, é uma relação de troca. Por que só ele tem que ganhar e eu não? Eu falei na outra reunião, as pessoas às vezes ficam bravas comigo. O comprador sofre mais pressão que o vendedor. O comprador não pode errar.
O vendedor, se ele vender metade, o artilheiro goleiro. O artilheiro foi lá e fez 2 gols, perdeu 20. Pô, o cara, melhor jogador em campo. O goleiro defendeu um monte de bola, tomou um frango. Frangueiro. O Cássio, o goleiro, nem gosto de falar o nome desse time, né? Mas, aí o time lá do Parque São Jorge, lá, o de Itaquera, lá. O Cássio, monstro de goleiro. Dá até raiva de tanto que ele pega. Tomou 2, um meio frango e um frango, já virou chacota. E o artilheiro? O artilheiro sempre. Então, o vendedor que vende metade das cotações dele é um herói, faz busto pro cara. O comprador não pode errar. Se ele errar, os caras falam assim, manda embora esse comprador, como é que ele compra um negócio desse? Então o comprador tem medo, o comprador precisa ter segurança, por isso que ele bate muitas vezes no vendedor. Falei no dia anterior aqui, que vai ter o vídeo, cara, ele não pode errar, ele bate muitas vezes porque ele não tem confiança ainda, ele está batendo para ter confiança. É uma forma que não é legal, mas é a forma que ele encontrou de ver se o cara é confiável ou não. Ele aperta o cara para ver se o cara é confiável. Sabendo disso, vamos lá vender a confiança primeiro, para depois vender o produto, a solução. Tranquilo? Às vezes ele fala para você, não me dá 10 produtos que vende bem. Transfere para ele. Escolhe você. Pronto. Aí você tem que ir lá ver o portfólio dele, como é que ele vende, e faz uma outra pergunta para ser um negócio conjunto. Mas quando chega nesse ponto, é um ponto legal. O cara falou, pô, você é o especialista, ele concorda que você é o super especialista do mercado. Porque tem 2 tipos de comprador, né? Não é o que recebe bola e o que não recebe bola. Não é nada disso não. Né? Não é isso não. Tem um comprador que é aquele comprador que compra tudo para a empresa, então ele não é especializado no teu produto, e tem um comprador especializado. O comprador especializado sabe o que está fazendo. A gente não pode chegar lá achando que é somebody love. Vocês conhecem a metodologia Spin Selling? Já ouviram falar? É uma metodologia muito bacana, muito usada para vendas complexas, vendas de solução. Às vezes ali no varejo, no dia a dia, ela não é muito usada, mas cabe a gente explorar um pouco o Spin Selling para falar para vocês. O Spin Selling é uma forma de você fazer perguntas estruturadas para uma pessoa, para você levar para o fechamento. Então, como é que funciona isso? Essas são spin em inglês, né? Que seriam perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade de solução. Nós vamos passar por cada uma delas e vocês vão imaginar como que vocês poderiam fazer essas perguntas para o teu cliente no seu segmento. Eu estou sendo maldoso aqui, tem gente anotando e mudando, né? Mudando os slides, mas o material está lá disponível para todo mundo. Só mandar um e-mail para mim ou para a minha casa, vocês vão receber. Perguntas de situação. Nessa hora eu tenho que perguntar como que as coisas estão funcionando na empresa dele. Eu não vou fazer nenhuma pergunta direta, eu não vou entrar no buraco do queijo e muito menos tentar vender. Quem aqui tem perfil no LinkedIn? Tem perfil no LinkedIn. O cara te pede para ser seu amigo, você aceita, aí ele manda para você, eu estou vendendo isso para você. Funciona? Você acha legal isso? O sujeito nem te conheceu, não mandou nenhum convite escrito teu nome, simplesmente te adicionou. Você aceitou. Eu quero te vender um negócio, eu tenho um negócio aqui para você. Você tem que entrar nesse site para ver. Funciona? É legal? Não é legal, né? Você não vai numa festa ou numa apresentação e fala, eu quero conhecer esse cara é legal, esse cara é um cara que eu posso vender para ele. Aí na hora que ele se distrai, eu enfio meu cartão no bolso e sai correndo. A gente faz isso na vida real? Não, mas no LinkedIn faz. E acha que está certo. No LinkedIn a gente pega a proposta e joga por ele e sai correndo. Ou uma coisa terrível também que os vendedores fazem, eles vão na hora do almoço entregar a proposta para não encontrar com o cliente. Tem medo da proposta. Cara, eu não posso ter medo da proposta. A proposta é meu filho. Eu fiz a proposta, meu trabalho. Eu quero ir lá e apresentar minha proposta para o cliente. Eu gosto da minha proposta, eu acredito na minha proposta. Se eu não acredito na minha proposta, por que o cliente vai acreditar? Mas vamos lá. Perguntas de situação. Eu coloquei alguns exemplos aqui
como se fosse eu vendendo uma consultoria de venda. Lógico, estou tentando aqui já, né? Né? Assim, de leve, né? Pô, já estou aqui, vim outro dia, vim hoje, já estou aqui tentando vender também, pô. O mínimo que se espera de um vendedor é que ele venda, né? Que ele tente vender pelo menos. Aí eu vou lá e pergunto pro cara, como é que funciona seu processo comercial? Quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje para efetuar uma venda? Você possui reuniões periódicas com a sua equipe de vendas? Como é que funciona o processo de capacitação do seu vendedor? Eu jogo pergunta aberta e deixo o cara responder. 20% falando, 80% ouvindo. Aí o sujeito respondeu. Aí nós vamos para a pergunta de problema. Agora não é hora de abrir muito. Daquelas perguntas que eu fiz, uma me chamou mais atenção. Ele se mostrou muito mais vulnerável à equipe de vendas para aquilo. E eu vou fazer perguntas agora em cima do problema, porque ele falou, na hora que eu perguntei, como é que é o seu processo de capacitação de vendedor? Ah, é um problema aqui. Opa, o cliente compra quando tem problema, quando tem necessidade ou quando tem desejo. O cliente fala assim, é desejável para nós. Pô, é desejável para nós, é muito forte, cara. Sua mulher quando fala assim, eu desejo trocar a geladeira, trocou a geladeira, não é? Você vai falar para ela que não? Então para ver esse cabra aí que vai discordar da mulher. Bom, aí eu vou lá e falo, quais são os problemas que a falta de capacitação tem causado? Ele falou que a capacitação de vendas é um problema. Aí eu pergunto para ele, o que tem causado? Você tem contabilizado quanto você perdeu de oportunidades de venda por causa da capacitação? O ciclo de vendas tem ficado mais longo por causa disso? Eu descobri que aquilo é um problema e eu estou explorando o problema. Não estou vendendo nada para ele, eu só estou mantendo um diálogo, eu estou evoluindo minha conversa com ele. Perguntas de implicação. Você vai evoluindo, o cliente vai percebendo que ele tem um problema, ele já sabe que tem um problema, eu sei também, e agora eu vou falar mais detidamente sobre aquilo. Eu posso nesse momento falar, olha, tem uma empresa aqui na sua região, não cito o nome da empresa, tem uma empresa aqui na sua região muito parecida com a sua, que tinha esse problema e nós conseguimos resolver. Nós temos um case de sucesso com ele. Porque uma coisa importante para o cliente é alguém com o cargo dele e com uma empresa parecida com dele que teve um problema parecido. Ele bota fé em você. Pô, o cara já passou por aqui. Sabe quando vocês iam antigamente, hoje tem Waze, né? Mas antigamente a gente ia no churrasco na chácara e um cara na frente e aquele comboio de carro atrás. Então você que estava indo atrás, você não estava preocupado com nada. Era só seguir o cara. O cara freava, você freava. O cara freava bruscamente e falou, pô, tem um buraco, tem uma lombada. O cara virava lá na frente à direita, você sabia que tinha que virar à direita. A pressão estava sobre o líder. Os outros estavam de boa. Então quando você fala para alguém que você já passou por aquilo, ele bota fé. Porque se eu falar para uma padaria que eu resolvi o problema de uma borracharia, borracharia e padaria não é a mesma coisa. Mas pô, tem uma padaria na sua região que tinha esse mesmo problema, que era um problema assim, assim, assado, e nós resolvemos. O cara vai querer saber, até por curiosidade. Então as perguntas que eu vou fazer, você sabe dizer exatamente qual o impacto da falta de capacitação do fechamento nas suas vendas? Aqui o cara vai ter que falar, estou vendendo metade, estou vendendo 30% a menos, a minha margem decresceu nos últimos tempos 10%. Você tem uma ideia da quantidade de vendas que já perdeu para o seu concorrente por ter deficiência na capacidade de venda? Estou sendo morto pelo meu concorrente. Imagina um cara que vende 10 milhões, pensa bem, o cara vende 10 milhões por mês e a margem dele, que era 30, ou seja, deixava 3 milhões dentro de casa, ele está deixando só 2 milhões. Ele está jogando todo mês fora 1 milhão. Aí eu vou lá fazer uma consultoria para resolver o problema dele e eu cobro 200 mil reais para resolver para todo o tempo para frente, e o cara vai falar para mim que é caro. No primeiro mês ele só ganha 800, no segundo mês 1 milhão, terceiro mês 1 milhão, quarto mês 1 milhão, e ele vai falar para mim que é muito caro. Eu
cara de besta aqui, mas não sou tão besta assim. E o vendedor não pode ser, porque se você quer resolver um problema dele de 10 reais e você quer cobrar 1 milhão, ele não vai fechar com você, porque o controle é mais caro que o problema. Agora, se você está fazendo ele aumentar as suas vendas, aumentar o mix de vendas, naquele segmento que você vende, ele vende 2 milhões com 20% de margem. Você leva produto para ele vender 3 milhões com 25% de margem. Ele vai ganhar muito dinheiro. Aí ele quer meio sem desconto, ele quer tirar R$1 de cada produto. Lógico, tirar R$1 de um produto que custa 2 é dinheiro para burro, mas de um produto que custa 1.000, tirar R$1 não é nada. A gente tem que ter essa noção. Vendedor tem que saber usar a calculadora financeira. Muitas vezes o comprador puxa uma 12C, ele não sabe nem usar aquela HP, mas já intimida o vendedor. O vendedor fala, eu não sei fazer conta. Tem que saber fazer conta. Tem que saber fazer conta de markup. Tem que saber que se você vai sair de 80 para 100, tem que botar 1,25. Mas se você pegar 100 e dar 20% de desconto, cai para os 80 também. Ah, mas eu não sei fazer isso. Tem que saber fazer. Vendedor tem que saber fazer conta, porque se o comprador perceber que você não sabe fazer conta, ele vai tirar alguma coisa de você. Então, você vai aqui e você vai descobrir qual que é o tamanho do buraco. Quando você faz essas perguntas, ele vai dizer para você o tamanho do buraco. Mas, pô, eu vendia R$1 milhão nesse departamento, estou vendendo 500 mil. A minha margem era 20%. Você falou 20% de 500, 100. Esse cara está jogando 100 pau fora do que ele tinha agora. Se você resolver esse problema, você está botando 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil. E o cara vai falar para você, ah, mas dá uma melhorada aqui. Mas, pô, depois dessa melhora toda que eu trouxe para você, você quer mais? Mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Quero poder. Pensei que era comigo. Agora nós chegamos nas perguntas de solução. Agora, vamos ver aqui. Vamos investir em perguntas que vão validar a nossa estratégia, trazendo o próprio cliente falar dos benefícios futuros. É ele falando que aquilo é bom para ele. Devemos mostrar que somos capazes de levá-lo pelo caminho da solução. Vamos mantê-lo motivado a fazer o negócio. Exemplos de perguntas que a gente pode fazer. Você acredita que seria possível fechar mais negócios se os vendedores estivessem capacitados? Se ele falar sim, ele vai ter que capacitar os vendedores. Talvez ele não feche comigo, feche com uma outra consultoria, mas ele vai fechar com alguém. Qual o percentual de aumento de vendas você teria com um processo consistente de capacitação de venda? No mínimo eu acho que fecha mais 30%. Você faz o cálculo mental do ganho que ele vai ter, você tem uma ideia, você pode chegar para ele. No meu caso eu falo o seguinte, ó, vou cobrar esse fixo e um percentual do sucesso por 1 ano. Geralmente o cliente fecha. Porque sucesso, ele não tem. Eu tô falando de algo, nem todo mundo consegue fazer esse tipo de negociação. Mas quando puder, joga com sucesso. Cobra o fixo que cobre as suas despesas, você não ganha nem perde, e joga para o variável. Se você trabalha com consultoria, com produtos que geram muito valor agregado, você pode fazer isso. Então, spin selling é uma forma de ver a situação, explorar o problema, ver o que esses problemas criam, que são as implicações, e deixar claro para ele qual que é a solução, e já perguntar para ele, porque aqui você está fechando sem... Você está naturalmente levando para o fechamento. Você não está assim, vamos comprar. Você não vai fechar? Você não pode chegar para o cliente e falar que você vai fechar. Vai fechar por quê? Tem que ter um motivo. A gente criou uma estratégia, um caminho para o fechamento. Erros comuns na negociação. Escolher o negociador errado. Se você tem um cliente com uma determinada característica, tem um negociador lá no seu time de vendas que está mais preparado para isso. Se você vai mandar o vendedor falar com um cara muito cri-cri, o cara que fica pegando todos os detalhes, aí você tem um esquentadinho lá. Na equipe você tem um cara que é um baita de um vendedor, mas esquentadinho. Falou, ele não pode mandar esse cara. Não entender claramente o tipo de negociação a ser negociada. Você não pode colocar um cara que é muito bom no perde-ganha para um negócio de continuidade, que vai ser relacional.
Não é uma vez na vida que você vai vender. Vai vender sempre. Tem que ser alguém que saiba se conectar com o cliente. Administrar incorretamente o tempo. Na apresentação do dia 26 falei sobre administração do tempo. A administração do tempo é vital no dia de hoje. A gente tem muito tempo, mas agora a gente tem pouco tempo. A gente tem muito tempo para frente, mas agora a gente tem pouco tempo. Deixar de estabelecer contato significativo e humanizado com outra parte. É vital você se conectar com o cara, saber quem ele é, as preferências dele. Porque se você não se relacionar com ele, lógico que se relacionar com uma águia e com um golfinho é mais fácil do que com um tubarão e um lobo. Mas tem formas de você poder se conectar. Deixar de usar a inteligência, especialmente a emocional. Há 30 anos atrás o cara podia ser um cavalo, mas se ele fosse competente, dava tudo certo. Hoje o cara tem que ter um pouquinho mais de inteligência emocional e hoje se fala muito em coeficiente espiritual. Não estamos falando de religião. A pessoa tem que entender o que está acontecendo em torno dela. As empresas estão investindo hoje muito mais na espiritualidade porque ela faz parte desse mundo também. A intuição vem da onde? A atmosfera criada vem da onde? Então, mas inteligência emocional é muito importante. Falhar em manter as partes com foco na resolução comum de problema. A gente está ali para vender, ele está ali para resolver um problema. Se a gente ficar divagando muito, é uma coisa horrível que eu no início da minha carreira de vendas fiz bastante por insegurança. O cliente queria fechar, eu falava, cometi algum erro. Eu acho que eu errei alguma coisa, porque o cara quer fechar, aí eu falava para o cliente, pensa mais um pouco. O cliente tentando jogar a responsabilidade para ele, a responsabilidade é dos dois. Se o cara quer fechar e você sabe que aquilo é bom, fecha, meu amigo. É para isso que a gente veio aqui. Não identificar os pontos fortes e fracos dos dois lados. Não fazer uma análise, que nem essa. Você está vendendo para alguém que vai ter que comprar hoje, já está atrasado. Ele precisava já ter comprado e você não colheu essa informação e você está acreditando no que ele disse. Ele está tentando tirar uma vantagem de você muitas vezes. Você tem que estabelecer uma relação onde ele entenda também que você tem que ganhar. Porque se você vai lidar com alguém que não está preocupado com a perenidade da sua empresa, ele não está nem aí com você, ele não quer um fornecedor para sempre. Ele quer um fornecedor para aquele momento. Não avaliar os interesses da outra parte. Nós temos que saber por que ele está comprando. Tem uma dinâmica muito usada em cursos de negociação, não é o caso aqui, que aqui é uma palestra, mas ela funciona assim. O sujeito pega um cara e fala para ele, você é você tem que comprar a laranja por R$4, não pode comprar por mais de R$4. E pega outro comprador e fala, você tem que comprar a laranja por R$4, não pode pagar mais R$4. E chega para o vendedor e fala assim, você só pode vender a laranja se o cara pagar R$5 ou mais. Não vai dar negociação, né? Porque... Aí o vendedor chega e fala que quer R$100 na laranja. Porque ele joga lá em cima, porque ele sabe que depois ele vai negociar e vai baixar. E o cara que vai comprar fala assim, eu pago 10 centavos na laranja. Porque ele sabe que pode chegar a 4, então ele começa muito baixo. Uma negociação, um falando em 10 centavos e outro falando em R$100, não dá jogo. De cara você vê que não é. E aí, tem lá no aspecto dos compradores, eles precisam ver qual que é o interesse. O vendedor, ele tem que analisar os interesses do comprador. Um cara queria comprar o bagaço da laranja e o outro queria a casca da laranja. Então ele poderia vender a laranja fraccionada por R$8 para os dois, a mesma laranja. E os caras poderiam comprar a laranja por R$2,50 cada um. Aí na hora que isso é colocado, porque o vendedor não explorou isso, porque o comprador sabia porque ele precisava, quando você coloca esse coeficiente, fecha a laranja por 3, fecha a laranja por R$3,50 e todo mundo fica satisfeito. Então é muito importante saber, ele está comprando por quê? Qual que é o motivo que tem por trás? Esse motivo é que nem aquela máxima de investigação. Se eu descobrir a motivação do crime, eu descubro quem cometeu o assassinato. Não avaliar problemas de segurança na negociação.
Muitas vezes, hoje a gente vê um mundo muito complexo, compliance o tempo todo. Eu estou vendendo para quem? O que esse produto meu vai ser feito? Você é responsável pelo descarte do teu produto. Se o teu produto aparecer jogado na rua, você vai ser acionado também. Para que ele está usando o meu produto? É importante saber disso. E quem está comprando também tem que saber qual que é a procedência daquele produto. Da onde veio esse produto? Qual que é a procedência, legal, não é legal? Ele é normatizado no Brasil, é ou não é? Então hoje os problemas legais, eles fazem parte muito mais constantes da negociação do que no passado. Bom, algumas questões. Quando o cliente fala para você, não se preocupe, fique preocupado. Não tem essa. Quando eu entrego a proposta para alguém, eu tenho que falar para ele, estou te entregando a proposta, deu trabalho de fazer a proposta é meu filho, eu me empenhei muito para chegar nisso aí, no que está sendo colocado. Quando que nós falamos novamente sobre isso? Ah, eu vou falar com o meu diretor. Quando você vai falar com o seu diretor? Vou falar com o meu diretor amanhã à tarde. Então, depois de amanhã eu vou ligar para você. O próximo passo tem que estar estabelecido. Porque se o cliente falar para você, qualquer coisa eu te ligo, não se preocupe, acabou. Acabou. Pelo amor de Deus, não entrega a proposta. Né? Que você falou isso para mim. Segura a proposta na mão e só entrega para ele quando ele falar, não, eu preciso da sua proposta é importante, eu vou te dar todo o feedback sobre ela. Porque senão, é aquele negócio que acontece nas sextas-feiras, né? 10 horas da manhã chega um e-mail dizendo, se você não contar até o meio-dia, você está fora. Você está fora. Você só vai fazer alguém perder alguma coisa no preço. Você é uma coluna de Excel para o cliente. Eu sou fornecedor ou coluna de Excel? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Eu falo, você vai se dar tão bem que você vai querer pagar antes para mim. Você tem que mandar um recado. Você está vendendo por quê? Não é porque você tem meta, você está vendendo que o teu produto é bom, porque o produto vai ajudar o cliente. Você tem que reforçar essa imagem. Cartão de visita. Cartão de visita se dá no final da reunião. O cliente puxou o cartão de visita no início da reunião, você puxa o seu cartão de visita e entrega para ele. Mas fica com o cartão em cima da mesa, porque na hora que terminar a reunião, você pega o cartão dele, não tem o celular dele, você fala, qual que é o seu celular? O cara fala, meu celular? Você fala, é, seu celular. Não é corporativo? Não é corporativo. Então me passa o seu celular para a gente poder trocar uma ideia, de repente ter uma informação rápida, de repente eu vou precisar de uma informação, manda um WhatsApp para você. Se o cara não te der o número do celular dele, no final de uma reunião, você não entrou no coração dele. Agora, quando é maravilhoso, muitos caras já têm o número do celular no cartão. Essa tática não resolve. Mas termina a reunião, o cara pega a caneta e anota o celular dele para você. Fala, vou deixar aqui meu celular para você. Você tem já mais um ponto para falar, mandei bem nessa reunião. Eu entrei, ele quer falar comigo. Porque se o cara não quiser falar com você, esquece. Não fica investindo muito ali. E outra coisa, manda proposta por e-mail. O cara te atende de qualquer jeito, não responde as perguntas. Mas ele fala no final, tá meu e-mail aí, manda proposta para mim. Ele quer mais uma proposta, porque ele precisa de 3, ele já sabe que ele vai comprar, você só é uma parede lá. Uma coluna de Excel. Negociar andando. Tô eu andando com a minha esposa, maravilhosa, que pode estar assistindo, tá aqui, tá gravando. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo, né? E tô eu andando no shopping lá com a minha esposa, ela olha aquela bolsa maravilhosa e fala, 5 mil reais a bolsa. Ela fala assim, eu queria tanto uma dessa de presente de casado. Essa eu já deixo porque tá longe. Mas de presente de aniversário, se eu falar para ela, nem ferrando eu compro e continuo andando, eu compro. Porque a gente empaca. Você tá negociando alguma coisa e o cliente fala para você, eu quero te mostrar meu depósito. Eu quero mostrar minha fábrica, eu quero mostrar minha loja, eu quero mostrar minha empresa para você. Deixa as perguntas mais difíceis para perguntar quando estiver andando. Porque se você falar, não, isso aí vai custar tanto, o cara, que isso, eu não pago? Ele pode não pagar, porque ele empacou. Agora, se ele continua andando e fala, não pago isso nem morto, e continua andando, ele paga. A chance dele pagar é maior. Então
Então negociar andando é uma boa estratégia para você sentir a parada. Se ele paga ou não paga, porque a gente empaca também. Já falei para vocês dos 50% mais caro. Ó, seu produto 50% mais caro, ninguém dá esse feedback. O cara está falando, eu quero comprar de você, mas não por esse preço. Número redondo, 10%, 20%, nunca é número quebrado, é sempre... Não, se o produto do cara está 100 reais mais barato que o seu, porque geralmente, não pode só afirmar categoricamente, mas 99% das vezes é uma grande mentira, só está te apertando. Café, a gente falou no café, sobre o café. Vendedor toma café, gente. Café é uma instituição para nós. Quando o cara te chama para tomar café, ele quer gerar uma intimidade com você. Ele tá dizendo, vamos tomar um café. Aí ele fala assim, vamos na cozinha ou aqui na sala? Vamos na cozinha, porque a chance de andar, a cozinha da empresa é um negócio maravilhoso. Está lá dizendo o aniversário de todo mundo, os problemas que ele tem, as coisas que ele precisa resolver, gráficos. Você pode ir lá num gráfico, ver uma dificuldade que ele está tendo, que ele não te falou. Você fala, opa, isso é importante para os caras. Porque você botou na cozinha, você tem um informativo lá, você colhe informação, você percebe, entra alguém dentro da cozinha, e ele fala assim, só um minutinho que eu vou no banheiro. Entra dois caras na cozinha e fala uma coisa que é relacionada com você, porque existe a lei da sincronicidade. Você sempre fica sabendo tudo que é importante para você. Aí alguém chega e fala, porque, se não comprar hoje, estão ferrados. Aí você já fica doido ali, tem que segurar um pouco a ansiedade também. Então, café. Eu não gosto de café, eu não tomo café, eu só tomo chá. Aí você fala, olha, eu estou tomando um medicamento, não posso tomar muito café, mas eu vou aceitar um pouquinho, dá um picadinho, ele virou para o lado e joga na planta. Mas não fale para ele, não quero tomar café, você está dizendo o seguinte, não quero me relacionar com você. Para muitas pessoas é ofensivo isso, tem que tomar cuidado. A sala do cara revela muito. Você chega na sala do cara, a sala é clean. A sala do cara está cheia de foto dele lá, no barco dele, na fazenda dele, ou os diplomas dele que ele já estudou. Ele está mostrando alguma coisa para você. Ele quer mostrar poder, ele quer mostrar que ele é melhor. A mesa dele é mais alta, sua cadeirinha é mais baixa. Ele senta na cadeira, parece o rei Arthur, e você fica igual um vassalo lá. Você vai perceber muita coisa na relação. Tem gente que fala assim, não, ele tem um sofá. Você entra na sala, vocês já devem ter entrado em sala assim, você entra na sala do cara, tem a mesa dele, tem uma mesa redonda de reunião e tem um sofá. Ele leva para o sofá, não, quer dizer, não vamos ficar entrando muito em detalhe, mas o sofá é para sentar as pessoas que ele quer mais relacionamento. Ele fala, vamos lá no sofá, você já sabe mais à vontade. Ele quer tratar, o assunto tem que ser mais leve. Então nessa hora não vai você já entrar com os 4 pés no peito do cara, porque ele falou o seguinte, vamos ter um papo mais leve hoje. Então a gente tem que perceber os detalhes, isso vai nos ajudar a se relacionar melhor com ele. Agendar visita. Agendar visita por telefone, eu até acabei falando isso nas perguntas que as pessoas fizeram no final. A gente liga para o cliente e fala assim, olha, aqui é da empresa fulano de tal, eu quero muito ir na sua empresa para apresentar a minha empresa para vocês. O cara fala, anote meu e-mail e passe uma apresentação por e-mail, acabou. Agora, como que eu deveria falar? Eu gostaria muito de ir à sua empresa para conhecer a sua empresa, para saber o que a sua empresa tem de necessidade, de problema, para ver se a minha empresa pode te ajudar, pode te resolver. Porque eu trabalho nesse segmento, já atendi 100 empresas dessa área, consegui isso. O cara vai, ou ele manda a apresentação da empresa dele para você, ou ele te chama para visita. Então a perspectiva é a dele, não a minha. O Google é meu amigo, eu disse para vocês, pesquise antes no Google sobre a empresa dele, sobre a sua empresa, sobre o seu produto, porque é isso que ele vai fazer. E a conversa pode ficar em torno disso. Se você demonstrar desconhecimento total sobre o que ele está falando, vai ficar ruim. Por exemplo, a tua empresa ou o produto que você vende tem reclamações lá no Reclame Aqui, que é o site. Só que ele vai olhar no Reclame Aqui, ele vem e fala assim para você, pô, vocês estão bem lá no Reclame Aqui, hein? 1.500 pessoas reclamaram.
Você falou, pô, nós vendemos 1 milhão de produtos por mês, né? 1.500 não é nada. E das 1.500, 99% já estão resolvidas e 85% dos clientes voltariam a comprar da gente. Cabra bom, hein? Sabe o que está acontecendo. O cara desarma. Agora o cara fala do Reclame Aqui. O cara, primeiro, que ele não sabe o que é o Reclame Aqui. Ele fala, reclamo aqui, reclamo lá fora, reclamo do meu chefe, reclamo. O que eu faço? Acabou. O cara já ganhou. O cara já botou você no bolso. Instagram tem muito cliente que gosta que você siga lá. É. Vai lá. Você segue, ele fala, pô, você tá me seguindo. Porque ele olha. Ele olha. Você comentou alguma coisa, então tem cliente que fica. Você está negociando com o sujeito, você está com a proposta. Ele tá com... Você, quando vai levar uma proposta para o cliente, leva duas. Não leva uma e fica puxando a mão dele para ver, tentando ler de cabeça para baixo, sabe? Dá uma para ele e uma para você, né? E aí ele está falando com você e você lá falando com ele, ele pega a proposta e põe para o lado. Ele diz o seguinte: não estou gostando disso. É ruim? Não. Muda o discurso. Você muda o discurso, ele puxa a proposta de volta. Aquele segundo discurso é o aderente. É ali que você tem que ficar. Ah, mas eu gosto mais daquele discurso da primeira. A maioria das vendas que eu faço é para a primeira. Mas para esse cabra aí, o caboclo que você está falando agora, é esse discurso que funciona. Entra na sintonia do cara que você vai fechar. O cara fala, olha, é o seguinte, quero fazer uma reunião com você 9 horas da manhã na sexta-feira. Reunião, 9 horas da manhã na sexta-feira, reunião de fechamento. Será que é a última reunião dele? Será que ele vai fazer todas na quinta e a minha vai ser a sexta de manhã? Ou eu sou o primeiro? Quem é que o cara deixa por último? Quem ele acha que vai fechar, quem ele quer fechar, quem ele quer comer lá, todo mundo, e chegar em você no último, que é o que ele quer fechar, e falar assim, ó, se você fizer isso, isso e isso, está fechado. Então tente mudar a sua reunião. Falar, sexta de manhã não posso. Sexta-feira à tarde. Sexta-feira à tarde eu já tenho outra reunião. Não tem problema, eu posso ir às 18 horas, posso ir às 17 horas. Tenta ser o último. Porque se você não conseguir ser o último, fatalmente não é você que vai fechar. E você testa ali também como é que você está com o cliente. Fechamento. Vocês viram no jornal que um chihuahua matou um pitbull essa semana? Nossa. Engasgado. Mas, matador, o bicho fez o papel dele, né? Então, para ser vendedor tem que ser matador. Com inteligência emocional. O vendedor tem 2 medos. Um fácil de resolver, que é o fracasso, e o medo do sucesso. A gente não pode ter o medo do sucesso. Puxa, eu estou me dando bem. Da minha família, eu sou o cara que ganha mais. Entre meus amigos, eu sou o cara que ganha mais. Parabéns, cara. Continue com isso. Não tenha medo de ter sucesso. Não tente se nivelar por baixo. E o medo do fracasso é fácil de resolver. Está com medo da prova? Estude. Estuda. Vendedor precisa estudar. Educação continuada, educação. O vendedor tem que estudar, tem que estar olhando. Tem vídeo no YouTube de todo jeito, tem um monte de palestra. Eu vou em muita palestra de vendas para aprender mais e para ver algumas besteiras que eu falo. Aí quando o cara fala, nossa, que besteira. Eu também falo. Aí eu passo a não falar mais. Eu tenho que ter um espelho. Nós temos que olhar isso. Nós temos que conversar com outros vendedores. Pô, como é que você resolveu isso? O cara conta lá a história dele. Fala, pô, para mim não funciona, mas você faz uma adaptação. Tem que ser agressivo com inteligência emocional. Olha, você vai lá atender o cliente. Ele tem necessidade do produto. Você traz melhoria para ele. Você atende ele. Por que você não fecha? Está fechado já. É só ir lá e falar para o cara. Tem pesquisas americanas que dizem que o cliente só fecha depois de 5 vezes você pedir o pedido. Não dá para chegar lá e falar, dá o pedido, fechou. Não, mas você tem que falar do fechamento. Aquele negócio que o cliente fala, está fechado, só nos filmes. Na vida real é um pouco mais difícil. Use a seu favor a decisão, a convicção, o entusiasmo, o humor.
Na hora você percebe se você pode usar humor, não pode usar humor, você tem que ser mais formal, você tem que ser menos informal. Entusiasmo é muito importante. Entusiasmo em grego quer dizer Deus dentro de você. Ou seja, a maior força do universo dentro de você. Você ali convicto que aquilo é bom para ele. Isso contagia. Você já foi em algum lugar, especialmente as mulheres detestam isso, gente com má vontade. Você vai na loja, ela fica olhando para você, para ver se você pode comprar, olhando teu sapato, fala, nossa, tá comprando sapato 200 pau, tá usando essa Havaiana aí, né? Tipo, não pode comprar, ninguém gosta dela. A mulher fica doida, ela não quer voltar naquela loja nunca mais. O homem perdoa mais, depois de uma semana ele esquece e volta lá. Mas mulher não esquece. Então, a pessoa quer vender para você, você vê que ela quer vender, ela tá ali se esforçando para aquilo. A gente reconhece isso, principalmente quem é vendedor. Vendedor tem dó de outro vendedor. Muitas vezes a gente não arranca o couro do cara, porque fala, poxa, eu sou vendedor também, deixa eu dar um boi para esse cara hoje. Postura fechadora, tem que pedir o pedido. Perguntar sobre fechamento. Vamos fechar? Não. Por que não? E deixa ele lançar a objeção. Falar sobre os benefícios o tempo todo, isso aqui vai trazer economia. Olha, você podia estar faturando hoje já entraria R$2.000 a mais na sua empresa se você tivesse produto. Entusiasta, né? Sempre com entusiasmo, alta energia. Vendedor não pode ser bom dia, o VIP, né? Olha o que o Anthony Robbins é o maior coach do mundo hoje. É o cara mais requisitado. As pessoas compram pela emoção, depois encontram uma razão para justificar a compra. E as razões que mais vendem são a dor e o prazer. O sujeito vai lá e compra aquele carrão, aí os amigos dele falam, nossa, mas esse carro é muito caro. Fala, mas esse carro é bom, né? O valor de revenda dele. O valor de revenda dele é bom. Esse carro é econômico, esse carro é seguro. Mentira. É que ele sentou lá no bicho e se sentiu mais homem, né? Agora eu sou o cara. E ele vai ter que justificar para os outros por razão. Mas ele comprou por emoção. Gatilhos mentais. Muito importante, gatilhos mentais. A Coca-Cola vende pra gente o gatilho mental. Ela coloca lá é que nem comercial da margarina. Uma família feliz. O cara está vendendo margarina e está te vendendo lá uma família feliz na manhã, todo mundo sorrindo. Coca-Cola vende família, vende união, vende felicidade. Então você fala, um dia, na hora que eu tomar Coca-Cola, eu vou me sentir feliz. Esse pesquisador descobriu que nós temos dois modos de tratar as coisas. Uma emocional rápida e uma racional difícil. Só que a gente toma centenas, se não milhares de decisões todo dia. Eu vou, não vou almoçar ali, vou almoçar aqui. Existe um gatilho que nós vamos ver daqui a pouco, que é a prova social. Você está numa estrada e está perto da hora do almoço. Você pode almoçar agora, daqui 15 minutos, daqui meia hora, daqui uma hora. A mulher já falou que as crianças estão com fome, ou seja, ela disse, para logo para a gente comer. E você está lá na estrada, aí você passa por um posto, está super vazio, você vai embora. Aí você vê um posto cheio de caminhoneiro lá. Deve ser barato e a comida deve ser boa, senão os caminhoneiros não parariam. Isso chama prova social. Você vai, tem dois restaurantes, um com uma fila grande e outro sem fila. Você entra na fila maior, porque a comida deve ser melhor. Então, a gente olha, e hoje na internet, você vai comprar, você vai se hospedar em algum lugar, você quer ver o que as pessoas falaram daquele lugar. Você quer saber qual que é a opinião de quem foi lá. Então, os gatilhos funcionam. Nós vamos ver alguns daqui a pouco. Então, esses atalhos que o cérebro tem são chamados de heurísticas. Nome técnico, né? E os gatilhos mentais ativam as heurísticas. Olha a quantidade, eu coloquei alguns. Para cada emoção tem um gatilho. A sua comunidade compra esse produto. Então, pessoas da sua idade, pessoas do seu time, pessoas com a sua preferência sexual, pessoas com a sua religião, pessoas, compram. Tudo isso, urgência, né? Eu vou colocar aqui para vocês um negócio que, na hora que aparece na televisão, eu tenho que tirar o fio da tomada, desligar a internet, que a mulher fica doida para comprar. Que é Polishop. A Polishop, ela ativa 10 gatilhos ao mesmo tempo. Os caras não se contentam de um gatilho. Eles ativam um monte de gatilho. A urgência, coloca um cara forte pra caramba lá, que é o Jorge Foreman. O
o cara fala assim, esse Jorge Foreman é forte, o produto é resistente, ele associa a imagem dele, ele dá um bônus, toda hora ele dá alguma coisa, uma faca, dá, né? Entre aspas, né? Autoridade, esse produto é o produto que faz isso, que não sei o que, escassez, está acabando a promoção, prova social, milhares de pessoas compraram, é um produto seguro, referência, eles usam fortemente isso. E quando a gente for vender, a gente tem que usar os gatilhos que o cliente tem preferência. Por exemplo, quando a gente vê um cara de branco com estetoscópio aqui, a gente pensa num médico, a gente tem na cabeça que é alguém que é uma referência. Se ele falar para você e dar uma receita, você vai seguir aquilo. Se você vê um policial fardado, você não vai fazer gracinha, você não vai fazer uma conversão proibida na frente dele. Você vai respeitar o cara. Por quê? Porque ele é uma autoridade. E você tem que ser uma autoridade para o cliente naquele produto, naquela referência. Ele tem que olhar e às vezes ele vai comprar uma coisa que você não vende, mas é do seu mercado, ele liga para você. Isso acontece com todo mundo aqui. Ele liga para você e fala, cara, estou aqui para comprar um negócio, mas eu sei que não é um produto que você vende, mas o que você acha? Tem um cara assim, tem um cara assado. Porque ele confia em você. A tua opinião economiza horas e horas e horas e horas de pesquisa dele. Então, quando ele te chamar, ele te der uma apertada, você fala, amigão, já vim aqui fazendo o máximo que você possa, pô, vamos fechar, eu não vou te trazer uma coisa errada. 90% das pessoas, eu trabalho no mercado de tecnologia, 90% das pessoas que compram tecnologia, elas ligam para o vendedor e falam, eu te conheço, hein, negão? Se esse negócio der problema, eu mato você. Posso comprar? Quantas vezes acontece isso com vocês? O cara fala, meu, esse negócio é novo, eu entro ou não entro? E se você tem dúvida, você fala para o cara, não entra. Você fala assim, ó, vamos esperar mais um pouco, vamos ver como é que o mercado se comporta. Quando a coisa estiver redondinha, eu trago para você, fica tranquilo. Aí o cara fala, ufa, posso confiar nele. E aí a coisa anda. Falei aquele dia sobre tempo, mas tempo e vida correm juntos, gente. Se você não cuida bem do seu tempo, você não cuida bem da sua vida. Se você não cuida bem da sua vida, você não cuida bem do seu tempo. O tempo é a coisa mais preciosa. Cuidado com o WhatsApp. Me bota no grupo, eu saio do grupo. Só sou um grupo criado pela minha mulher. Eu me mantenho no grupo, eu não sou doido, né? Você tá bem? Mas, cara, o cara te põe no grupo, não te fala pra que tem o grupo, e você é obrigado a acompanhar o grupo. O cara te manda um vídeo de 15 minutos, você assiste o vídeo, não entende psiroca nenhuma, liga pra ele e fala assim, cara, você mandou um vídeo de 15 minutos, por que eu tinha que assistir? Eu falo, não sei, recebi, repassei. Recebi, repassei, malandro. Tudo que você precisa saber, você vai saber, e não vai ser por WhatsApp. Cuidado de não estar jogando seu precioso tempo fora. Aqui, algumas dicas do tempo. Prepare seu dia seguinte, acompanhe seus prazos, acompanhe os prazos alheios, valorize seu tempo, valorize o tempo alheio, faça checklist, mantenha o foco, mantenha o hábito, tente ficar 60% nas coisas importantes, não urgentes, a estratégia, o planejamento, 20% urgente, importante não tem jeito, estourou o cano, tem que resolver. Interrupções, não importante e urgente, fique 15% no máximo. E se não é importante, não é urgente, não é nada, 5% no máximo. No vídeo anterior, que vai estar junto com esse do dia 26, eu falo um pouco mais sobre tudo isso. Mas é muito importante, a administração de tempo faz a gente ganhar o jogo. Tudo isso, quais são os resultados que a gente espera em comunicação e vendas? Conhecimento é saber, só conhecer não é nada. Tem que ter habilidade, saber fazer. Você conhece e sabe fazer. Ter atitude, você sabe agir, você sabe quem você é, você sabe os seus valores e você sabe se relacionar. Hoje, se você não tiver a chave completa, você vai ter problema. Nós temos que exercitar isso o tempo todo. E hoje nós temos fontes de informação para todo lado. Vocês têm aqui uma associação que está voltada para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pergunta aqui. Talvez eles não consigam responder naquele momento, mas eles podem chamar meia dúzia de pessoas do seu segmento e fazer aqui uma roda de negócios. A tua dúvida é a dúvida dele e a dúvida dele. Juntos a gente pode encontrar a solução. O questionário que vocês receberam
ele tem essas perguntas e uma classificação para você colocar, e você respondeu. Talvez você foi duro demais com você, talvez você foi mole demais com você, mas o importante é, não tente transformar um 8 em 9, tente transformar um 3 em 4, um 3 em 5. A corrente arrebenta pelo lado mais fácil, mais fraco. Então, quando você responder as 10 perguntas e você tiver a nota, coloque naquele quadradinho que está aí do lado o gráfico. Pega o ponto mais baixo, trabalhe ele primeiro, depois o outro mais baixo e tente elevar a sua média. É isso que vai fazer você ter sucesso. O plano de ação vai ser estabelecido por vocês mesmos, que é olhar aqui. Qual minha nota pela capacidade de gerenciamento do tempo? Você está gerenciando o teu tempo bem ou mal? Quem quiser pode me mandar um e-mail. Eu mando para vocês um artigo que eu escrevi sobre isso, que tem um questionário que vai dizer lá como que está a sua administração de tempo. Qual a nota que você dá para entender o perfil das pessoas? Você entende o perfil das pessoas? Qual a nota que você dá pelo seu conhecimento em PNL, Programação de Neurolinguística? O corpo fala, você consegue perceber quando o cliente está ali com você ou não, quando ele está dando atenção para você ou não. Se você estiver num restaurante, numa praça de alimentação, e tem um casal a 30 metros de você, você não sabe o que eles estão falando, mas só de olhar você sabe se está tudo bem ou não. Se está agarradinho, se está brigando, se um tenta pôr a mão, o outro empurra. E quando você está numa reunião, você depois pode fazer uma análise, mas você pode fazer uma análise na hora que você está fazendo a reunião. Você olha para aquela reunião e fala, como é que está a minha postura, como é que está a postura do cliente, e você tenta reverter naquele momento. Você tem que estar atento a tudo isso. E se você vai numa reunião, 5 caras do cliente só você vai apanhar. Então não vá sozinho falar com 5 caras. Porque um vai bater, outro vai soprar, um vai analisar, um vai te cutucar e você vai se perder. Agora se você vai com mais alguém, um ajuda o outro. Isso dá força também. Qual a sua capacidade para mapear o cliente? E a sua capacidade para mapear a oportunidade? Oportunidade é uma coisa, cliente é outra. Tem as duas. Qual a sua nota para a sua capacidade para entender as objeções? Qual a nota para você superar as objeções? Qual a sua nota de agressividade de vendas? Agressividade de vendas é o cara falar assim, você tem um produto no estoque? Você fala, vamos fechar? Essa é a janela de fechamento. Como é seu contrato? Vamos fechar? Como que é a sua condição de pagamento? Vamos fechar? E aí deixa o cara falar, não por quê? E aí deixa ele lançar a objeção. Não foge da objeção. Qual a sua nota para a sua capacidade de negociação? Negociação não é só o final. Negociação é tudo isso que nós falamos e mais um pouco. Qual a sua capacidade de comunicação? Você tem se comunicado bem? Você tem conseguido conexão com as pessoas? Agora, eu sei que vocês estão muito satisfeitos. Aprenderam muita coisa, o que fazer, o que não fazer, né? Mas alguma dúvida, alguma questão que ficou, que a gente possa, porque às vezes eu não sei a resposta, mas alguém aqui falou, eu tenho uma experiência sobre isso, enriquece para todos nós. Não existe pergunta estúpida, existe resposta cretina, mas pergunta estúpida não tem. Alguém aqui quer fazer alguma pergunta? E eu vou deixar aqui os meus dados, quem quiser se comunicar comigo, eu vou viver até os 100 anos, então tem bastante tempo aí para... Vai também ver até os 100 anos? Vou te convidar para minha festa de 100 anos. Não, eu vou até os 93, depois eu peço prorrogação do contrato. Chama o VAR. Chama o VAR. Chama o VAR. Prorrogação do contrato. Isso eu falo diariamente. É isso aí. E vamos manter até onde dá. Tem perguntas da internet? Tem. A primeira pergunta é do Edmar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando o problema de preço é na própria empresa, ou seja, o mesmo produto sendo vendido bem mais barato pelo cliente, e os outros clientes têm que comprar e vender respectivamente bem mais caro, como agir com isso? Bom, você já respondeu, né? A empresa criou uma política de preço. Ela pode estar vendendo mais barato para alguém, porque se alguém compra muito da produção dela, ela tem que avaliar, né?
Se essa empresa está comprando mais barato porque ela precisa de mais margem, ela agrega mais valor ao produto, está tudo bem. A questão é um preço final muito diferente no consumidor final e você não conseguir justificar pelo serviço que você presta. Porque você pode comprar de uma empresa um determinado produto por 10, comprar de outra por 30, mas o cara vai instalar, o cara dá manutenção, ele te ensina a usar. Mas a precificação é interna da empresa. Se eu estou na empresa, não conheço o produto, não conheço a empresa, mas se eu acredito que não está certo e eu tenho subsídio para isso, tem que ir lá bater na porta do gerente comercial, do diretor comercial e dialogar com ele. A outra pergunta é da Tatiane, ela pergunta assim: eu faço um e-commerce de decoração para quartos de bebês. Queria saber um pouco sobre manter a atenção do cliente no processo de compra, pois no site já possui o valor. Mas o cliente pergunta sobre troca de cores, entende-se que o cliente quer o mesmo produto, mas de outra cor. Quando eu digo sim produzir entre as cores, sobre encomenda, o cliente some. O que fazer? Bom, eu vejo o seguinte, uma pessoa que está comprando, eu passei por 4 gravidezes, né, então eu entendo um pouquinho disso. O site que vende para uma mãe gestante tem que ter muito conteúdo. Eu tenho que atrair a pessoa primeiro pelo conteúdo, pela relevância que eu tenho, a autoridade que eu tenho no tema. Porque se ali a pessoa entrou só para pesquisar preço, ela vai olhar preço, olhar as cores e vai para outro lugar. Ela só vai voltar ali se realmente tiver a cor que ela gostaria, no preço que ela gostaria. Se eu tenho mais valor agregado, eu ajudo ela, eu falo sobre aquela experiência que ela está passando, tem ali um diário, né? Muitos sites têm isso. Primeira semana de gravidez, segunda semana de gravidez, acontece isso, no verão você tem dificuldade para dormir, e não sei o que, e vai falando, aí num determinado momento, fala, nesse momento você já deveria estar com seu quarto decorado, com isso, com isso, com isso. Então a pessoa que entrou na gravidez, está lendo semana a semana, ela sabe o que vai acontecer com ela, e em paralelo, de forma mais discreta, está dizendo, agora é o momento de você comprar isso, você comprar aquilo, porque a criança pode nascer com 7 meses, com 8 meses, com 9 meses. Então, essa estratégia que é a mais correta. Tem que ter um blog associado ajudando a mãe. Senão fica muito difícil depois. Zé Fini? Não, pessoal. Não, mas não é difícil não, né? Não. É um fato que aconteceu comigo. É um fato que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu era, naquela ocasião, um amigo pessoal do dono de uma rede de supermercados e, obviamente, eu queria vender para ele, para a rede dele. E eu fiz dessa forma, eu fui por ele ao departamento de compras. O que aconteceu? Eu não consegui vender, porque o comprador se sentiu melindrado de o dono impor uma situação. Quer dizer, esse fato que vocês mencionou aconteceu comigo. E eu mantenho relação com o dono da rede, um dos donos da rede até hoje, e não consigo vender. Porque eu fiz um erro, eu cometi um erro. Eu fui pelo lado errado. Não por ele ser dono, mas pelo relacionamento que você tinha. Exatamente. Era um relacionamento, mas o comprador se viu de outra forma. Ele disse, não, quem compra sou eu. Quer dizer, no intelecto dele. Lógico, depois do leite derramado é muito fácil. Porque hoje eu não consigo vender. Então, mas o melhor jeito ali era ir no comprador, normal, e só falar que era amigo do cara mais pra frente na relação, porque ele ia falar, puxa, esse cara podia ter ido lá e não foi. Você ganharia ponto com ele. Mas eu fiz ao contrário, foi o dono que foi. Sim, mas marcou com então, ele. Mas você tinha que falar assim, ó, deixa eu ir lá sem você ajudar. Mas eu achei que naquela altura, há muitos anos atrás, eu achei que aquilo era muito importante. No fim foi o meu depreciador. O comprador nesses anos? Não voltei. Não voltei porque se ele estiver lá, exatamente. Se ele estiver lá, não vai conhecer. Eu só acho que já deu Mas ele continua, né? Lá, viu? Bom, então nós vamos encerrar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pelo pessoal da internet também. Teremos outras oportunidades no futuro. E agora vamos tirar uma foto, né, Vitória? Uma foto de todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado.